Bom, pessoal, estamos começando aqui o podcast Futebol Minha Vida, né? Aqui ao lado do Milton Neves, ao lado do Alexandre Pretzel. Vamos fazer esse programa aqui render hoje. Só nós dois, eu e o Pretzel. Eu só tô aqui só pra dar um Porque oi. nós dois somos muito feios. Dependendo do cara, eu vou embora. Porque inibe a gente, ofusca a gente. Vou concordar com você. E, obviamente, agradecendo aí o patrocínio e o apoio da Elizabeth, que é a melhor casa de apostas aí do Brasil. Vocês vão gostar bastante lá. Depois, no final, a gente vai fazer os palpites aqui. São as melhores odds. E também, apresentando aqui, César Filho. Que honra ter aqui ao nosso lado. Você acha bonito? Você acha bonito? Acho, né? Vou ter que falar, né? Fazer o quê? A minha mulher, quando eu falei, falou, não acredito. Olha, eu nunca fiz propaganda, odeio propaganda, mas me ajuda a estender aqui. Olha que legal a camisa. Olha aí, ó. Futebol é minha vida. Tá vendo? E é minha vida mesmo, viu? Foi? Quer contar o que você me contou do bastidor? Por que mudou, o futebol mudou sua vida? Mudou. Ao contrário, o Milton Neves é que mudou o futebol. Opa! Essa frase é forte. Aí agora... Realmente a situação era complicada lá, mas eu era muito mais feliz do que hoje que tenho tudo. Existe o futebol antes e depois do Milton Neves. É verdade. Pra quem ouviu o rádio, pra quem começou no rádio, pra quem era fã. Lembra de É o comprar... Pelé do rádio, né? Você lembra quando a gente ia na venda comprar pilha pro radinho? Lógico. Pelé da rádio e o Zico da rádio também. Exato, o Pretzel é um monstro, é verdade, né? é verdade. Tia... Fala que ele é o Ronaldinho, porque ele fica mais tia mãe feliz. dava o dinheirinho pra ir lá na venda da dona Virgínia pra comprar ou um sorvete ou 2 pacotinhos E põe na conta. de figurinha. Não, pagava. Tinha conta no Bazar Pires. Fiado, Milton. Não, Na época do fiado pra todo mundo lá. Então, depois... Açougue do Rock também. Aí eu era criança, eu ia lá na padaria pegar e falava assim, você não pode levar nada porque sua mãe não pagou a conta ainda. Tinha disso também. O povo do interior paga tudo em dia. Paga. Não, mas minha Precisa mãe não pagou, prova, não precisa nada. Não. Você é de São Paulo mesmo? Não, sou do interior, sou de Guaratinguetá. Guaratinguetá. É. Entendi. Que legal. Semifinalista do Paulistão. Esportiva de 2013, Guaratinguetá. Você tem lembra? que falar o nome Isso, inteiro do time da tua terra. Guaratinguetá e Ponte. E aí Palmeiras e São Paulo. A final foi 2011. Sabe tudo. A final São Paulo. Você não tem que se meter em futebol de São Paulo. O negócio é o Rio Grande do Sul. Para, pô. Não. Aliás, me falaram isso quando eu cheguei aqui. Como é que tu fala do futebol de São Paulo? Como se eu não pudesse. Conta pro César Filho e para milhões de pessoas que estão nos vendo, como é que eu te recebi na Bandeirantes? Mal, cara. Mal. Conta. Eu entrei no estúdio, né? Nem sabia que eu tinha chegado, né? Eu estreiei no dia 7 de julho de 2007. São Paulo e Flamengo no Morumbi. São Paulo treinado pelo Muricy Ramalho e o Flamengo pelo Ney Franco. O Flamengo tinha Walter Minhoca, Diego Silva, Paulinho, todos que ele trouxe do Ipatinga. Olha só, né? O jogo horroroso. Gerson Magrão também jogou no Santos. O jogo horroroso da parte do Flamengo, do parte do São Paulo era muito bom. Não, mas foi ruim o jogo. Lógico, São Paulo nunca tem, Tipo assim, a quarta rodada do campeonato. São Paulo esquentando ainda. Porque 2007? 2007. Foi Depois campeão. foi campeão com 5 rodadas de antecedência. Um jogo horroroso no Morumbi, né? E No eu era o domingo, bonzão, durante a Copa América. eu era o bonzão lá na Rádio Bandeirantes, aí que eu te atendi bem, né? Aí ele no domingo tinha a Copa América, né? Colômbia e Uruguai. Aí eu cheguei pra fazer o plantão, meu terceiro dia, né? E ele parado assim, agachado assim, né? Com papel de pão com os textos publicitários, né? Que é um monstro. Nunca fiz propaganda. Só 350 marcas Aí eu naquele cheguei e anúncio. vi assim, pô, 2007, 5 anos antes eu assistia o Milton Neves no terceiro tempo e 7 anos antes no Super Técnico, que foi uma referência Nossa mesmo. Né? Nunca vou esquecer. Aí eu chego, seu Milton, tudo bem? Tô chegando agora, Alexandre Pretzel. Aí ele olhou assim pra mim, quem és tu? Eu falei, Alexandre Pretzel. Eu não sei falar essas coisas de segunda pessoa. Novo repórter aí, estica a tua mão pra mim, por favor. Ele apertou meu dedo assim, ó. Prazer. Assim, ó, apertando a ponta do meu indicador. Prazer. Esse foi o cumprimento que eu recebi de Milton Neves. Traumatizado até hoje, mas Esse ídolo, cara né? aí, Um ídolo, né? Passou. esse cara aí é um dos mais completos jornalistas esportivos do Brasil. É mesmo. É mesmo. O trio, eu tenho um trio no coração, eu odeio um e adoro os outros dois. Certo. Alexandre Pretzel e o Cláudio Scaff Zaidan. Agora, aquele Mauro Betting, eu não suporto. Sabe o que ele fez agora, César Filho? Diga. Entrou na justiça com o Dr. Sergei Kobarbex, exigindo de todos os bets. Dá o endereço nosso aí. Elizabeth. Não, Casa da Rainha. porque os nomes de Bet aí são tudo feio, né? Mas Elizabeth foi uma grande sacada, né? E aí o Mauro Betti agora cismou e contratou um advogado caríssimo, competente, famoso,
o Sergei Cobra-Becks, para processar esse mundo Bet, porque Bet é marca da família Bet. E é verdade. Entendeu? É verdade. E a justiça já deu em primeira instância vitória para o Mauro Bet. Agora vai para Brasília, não sei o quê. Eu acho Ele está ótimo. pedindo módicos 5 bilhões de dólares. Eu acho que é pouco. Ele só pensa em dinheiro. Eu acho que é pouco. Para comprar aquela peruca horrorosa dele lá. Ele tem 513 perucas. Verdade. Ele vai com Agora, o César, Ele tua podia- voz de locutor aí, cara. O rádio também é muito importante na tua O rádio ajudou muito, né? O rádio foi fundamental. Eu sou apaixonado pelo veículo até hoje. Eu quis começar, até pelas influências que eu tive, Milton Neves é uma delas, Osmar Santos, Fausto Silva, Cândido Garcia. Eu, quando cheguei em São Paulo com 9 anos de idade, eu me apaixonei por um cara chamado Hélio Ribeiro. Sabe quem era? Hélio O Ribeiro. poder da mensagem. Exato. Mas não é comum você pegar um garoto de 9 anos que se ficasse apaixonado por rádio. E aí eu ouvia Ferreira Martins, Ney Costa na Bandeirantes, o Trabuco. lembra do Haroldo Trabuco? Fernandes na Rádio Tupi. Vicente Leporassi, o Vicente Trabuco de Leporassi. manhã, Zé Paulo de Andrade, Salomão. Mas a melhor era a monte de- Bandeirantes. A Jovem Pan também Continua sempre muito foi- forte. Jovem Pan também era muito boa, Entendeu? né? Mas realmente, inclusive, uma curiosidade aí. Lá em Muzambinho, eu trabalhava na Rádio Continental, eu ganhava por volta de uns 33, 35 reais por mês. Mas comecei a falar... Cruzeiro, que reais, Cruzeiro. Que reais, pô, cruzeiros. Pô, Cruzeiro. E tinha meia hora de descanso, né, que tocava música e tal, e eu atravessei a avenida, né, tudo pertinho, eu fui lá no Bar Pinguim do Bibi, o Hélio Magnoni, que veio a ser o meu sogro, entendeu? Olha aí. E eu só tinha dinheiro, o Moacir, que era o cara cozinheiro lá, tinha pastel e tinha quibe. E o pastel era mais largo, né? Eu só tinha dinheiro para uma coisa ou outra. Você queria os dois. Não, eu só tinha dinheiro para comprar o pastel. E comprei o pastel porque durava mais, você ficava mordiscando devagarzinho ali para durar. E ele com o rádio ligado. De repente ele aumentou o som. Altemar Dutra, sentimental demais. Olha. Hélio Ribeiro, o poder da mensagem. Aí o Bibi, eu ainda vou trabalhar na Bandeirantes. Ele mas riu, vai sim, você vai limpar as privadas lá da Bandeirantes. Mas não foi por maldade, era uma Bandeirantes, era uma coisa tão sensacional que era impossível de um ser humano pequenininho lá de Muzambinho, né, trabalhar na Bandeirantes. E eu trabalhei 500 anos lá e fiquei muito feliz. E toda vez que eu tinha que ir ao banheiro, porque de vez em quando todo mundo tem que ir. Você já pensou nisso, não? Sim. Entendeu? Então, eu lembro dele, cara. Eu lembrava dele. A gravação era, você faz um bom rádio, né, Milton? Era ele, né? Hélio Ribeiro, né? O Hélio Ribeiro gravou isso pra mim. Gravou isso pra ti, né? Tá tudo lá na Bandeirantes ainda a gravação. O cara que não gosta de você, que é o Guilherme Simati, entendeu? Ele tem essas gravações todas, é um gênio. Ele é. Sensacional. Ele tá meio, só fala da tua beleza. Ah, para, pai. Aliás, ô Pretzel, nós estamos perdendo Não, pra ele aqui por 31. Nossa, não, né? aí não dá, não dá. Mas assim, é mais fácil o cara criado no rádio trabalhar na TV ou quem começa na TV ir para o rádio? Até pegando o seu gancho, uma das perguntas aqui é assim, como que é o começo da sua carreira? Não, Então tem acho uma que você responde as duas. tem uma passagem muito bacana quando eu fui pra TV Globo, que eu tava cobrindo férias na cultura e eu fazia Bandeirantes FM na época. Você trabalhou em tudo quanto é canal, né, cara? Trabalhei. Parabéns. Ainda bem. Aí, quando o Carlito me ligou, dizendo que queria gravar um comercial comigo e tal, porque não podia falar que era da TV Globo, e eu liguei lá, aí o Carlito falou assim, o Newton Travesso quer contratar você para apresentar o TV Mulher. E aí quando eu cheguei, que eu já acertei com o Newton e tudo, o Carlito me contou que o Newton chegou um dia na TV Globo, abriu a porta do elevador, era pequenininho lá na Marechal Deodoro ainda, aí ele olhou pro Carlito e falou assim, eu acho que eu encontrei a pessoa para ser o apresentador da TV Mulher. O Carlito falou, quem? Ele falou, César Filho, da TV Cultura. Você já viu ele? Ele falou, eu ouço ele todo dia. Aí o Newton Travesso falou assim, ele faz rádio? Faz. Então liga e contrata, porque quem faz rádio faz televisão bem. Quem faz bem rádio faz televisão bem. Experiente pouco. E aí foi assim por causa do rádio, porque, desculpa, quer dizer, acho que eu encontrei uma pessoa para fazer, mas não tinha ainda certeza, acho que ele devia estar vendo outros nomes. Quando o Carlito falou que ele ouvia o meu programa todos os dias, aí o Newton falou, então liga e contrata, porque ele é bom. Muito bom. E ele queria, quando eu cheguei na TV Mulher, na época, nem na Peraí, Bandeirantes... mas TV Mulher, o que é hoje? Ou fechou? Não, acabou, era um programa matinal da TV Globo, começou com a Marília Ah, Gabriela. sim, pô, lógico. Eu achei que tinha um Sucesso. canal Não, chamado não, TV não. Mulher. Era um programa da TV Globo. E quando eu cheguei Marta lá... Suplicy participou fazia também, Marta né? Suplicy, Sim, Ney ela Gonçalves começou Dias. na televisão. Ney Gonçalves Dias,
Zulaí Cobra Ribeiro, Ney depois era do meu sul de Minas. Clodovil, depois Ney Galvão. Nós tínhamos a Amália Rocha, a Irene Havasti fez durante muito tempo também Ponto de Encontro, entrevistando os atores. A Esther Góes também apresentou o programa. O Newton tinha essas coisas, ele tinha uma visão muito, ainda tem, né? Uma visão muito qualificada, assim, o Newton tem uma sensibilidade muito grande para poder fazer programa de televisão. E graças ao rádio é que ele me contratou. E tem uma história muito bacana também que eu gosto de contar, que eu estava na Cultura, eu fui cobrir férias na Cultura. Eu apresentava um jornal na TV Bandeirantes, fazia rádio e TV Bandeirantes. Um jornal chamado Repórter, que era uma criação do Walter Clark, quando ele passou pela Bandeirantes, ele criou o jornal. Era fraco o Walter Clark. Era assim. Gênio. E aí, o Repórter acabou. A Bandeirantes estava numa crise financeira, lá eles tiraram o jornal do ar. E aí eu fiquei desempregado em termos de televisão. E aí o César Fofá falou pra mim assim, eu tô saindo da Cultura e tô indo pra TV Manchete na época. Vai lá. Trabalhei na Manchete também. Eu também. Aí ele falou assim, vai lá que você pega o meu lugar na Cultura. Quando eu cheguei lá, tinha acho que umas 25 pessoas pra fazer teste. E eu fiz junto. E aí eu fui aprovado. Só que não era definitivo, era mês de dezembro. Ele falou, você vai fazer as férias do Júlio em dezembro na hora do almoço. Aí eu fiz, o Ricardo Carvalho era o diretor de jornalismo lá, que tinha trabalhado na Globo, mandou me chamar no segundo dia. Eu falei, caramba, devo ter feito alguma coisa errada. O cara já me chamou no segundo dia, o cara mandando me chamar, né? Aí o Ricardo falou assim, você é muito bom. Eu falei, muito obrigado. Ele falou assim, eu quero arrumar verba para te contratar. Vai estar final do ano, você pode fazer janeiro e fevereiro as férias para mim à noite, porque aí eu dou um jeito de... Peraí, mas você tem que contar da Maria Gabriela, né? O senhor andou sonhando com ela e jogou uma de migué, e ela pegou e falou, menino, você precisa crescer, viu? Não dá aqui pra você, não. Você sabe que eu tenho vontade... É verdade isso? Não é verdade. Quem me contou foi Orlando Duarte Figueiredo. Não. Eu quero entrevistar a Marília Gabriela. Ela tá inteligente, hein? Maravilhosa. Imagina, é um sonho pra mim, a maior entrevistadora do país, eu entrevistar a maior entrevistadora do país. Ela é nota 10. É ótima. E aí eu tava Ela é a Milton Neves da entrevista. E aí eu tava fazendo telejornal na Cultura, e à noite tinha um jornal chamado Sinopse, entrava no ar meia-noite, imagina, na Cultura meia-noite nos anos 80, isso era, né, uma aventura. Tava todo mundo dormindo. Tava e tal, eu ia pra lá e voltava lá na Carlos Espera, lá na rua, tudo abandonado, tudo escuro lá. E aí era um estúdio pequenininho, ficava só tinha uma câmera e tinha o cameraman e eu, né? Aí ele olhava do lado da câmera assim e falou assim, dá aquele boa noite especial que o seu Boni tá te vendo lá no Rio de Janeiro. Aí eu abria um sorriso, porque achava engraçado ele falar aquilo, falava um boa noite e tal, começava o jornal. E aí, quando faltava uma semana para terminar as férias que eu estava cobrindo, teve essa ligação do Carlito, deixando um número para eu ligar de volta, que ele queria gravar um comercial com a minha voz. Eu liguei e falei, não tem comercial nenhum, aqui é da TV Globo e tal. E quando eu fui, o Newton Travesso gravou uma fita de VHS, eu apresentando na Cultura, e mandou para o Rio, porque tinha que ter o aval do Boni. E o Boni, olha isso, o Boni falou assim, eu estive em São Paulo, nos Profissionais do Ano, hospedado no Maxud Plaza, e vi esse garoto na Cultura, ele é muito bom, pode contratar. Pra você ver como a palavra tem poder. O cara falava, dá aquele boa noite que o seu Boni tá te vendo no Rio de Janeiro, e eu dava risada porque eu falei, imagina, a TV Cultura nem pega no Rio, era só São Paulo, como é que o Boni vai estar me vendo aqui? E o Boni me viu. Então assim, a palavra tem poder. E aí pergunta o Pretzel, você já era bonito? Você que acha isso, Milton? Eu nunca... Não. Eu venci pelo meu talento, não foi por causa de beleza. Agora, essa tua história é um exemplo bem de como as coisas não caem do céu, né? Porque a turma pensa que você já chega voando no time titular. Tem hoje estudante de jornalismo e tudo, né? Que acha que vai chegar e já vai apresentar o Jornal Nacional, ou o Jornal da Band, né? E não é bem assim. Eu morei em Porão Gaúcho, na rua Alfredo L, 185, entendeu? Chegar e sentar na janelinha. Atravessa ali da Brigadeiro. Mas assim, é muito bacana porque assim, eu fiz de tudo, todas as oportunidades que eu tive eu agarrei, tanto no rádio quanto na televisão, e a gente é de uma época em que a gente fazia de tudo. Então no rádio eu redigia, eu apresentava, eu produzia, eu fazia tudo. Na televisão eu cheguei a fazer muita coisa. Ainda hoje eu ainda tento fazer. Ainda tento mudar uma vinheta, eu tento mudar um caracteres que tá lá que eu não gosto. E por que você não fica velho? Você tá com cara de 31 anos. Eu tenho 32. Ah, tá. Por isso. Você passa alguma coisa aí na cara? Não, eu passo óleo de rosa mosqueta. Mas o segredo não é esse. Eu acho... Como é que chama? Rosa mosqueta. É um óleo que já é antigo, inclusive. Eu conheci rosa mosqueta para tirar uma cicatriz da minha filha. Então eu vou começar a usar, mas já é meio tarde, né? Pra nós, né? Parei a pele. Não, mas tem assim... Eu não sou médico, eu falo isso, as pessoas às vezes têm que ouvir opiniões de médicos e tal, de especialistas. Existia um cara
um cientista no passado chamado Linus Pauling. O Linus Pauling, ele foi Nobel duas vezes. A memória dele é melhor que a nossa, viu, Pretz? Ele foi Nobel 2 vezes e ele falou nos anos 60, ele falou, olha, o excesso de vitamina C previne o câncer, cura o câncer e retarda o envelhecimento. Ele morreu com 94 anos, tomando 18 gramas de vitamina C por dia, aos 94 anos. Eu comecei a tomar vitamina C em 1994. Então faz bastante tempo. Não, você está recuando. Você ao invés de acrescentar 1, 2, 3, 10 anos a mais, você está voltando. Mas eu acho que é redundante, mas você está voltando para trás. Eu acho que é vitamina C. Eu tenho fé, eu tomo todo dia achando que é vitamina C. Então tu começou com 34 a tomar vitamina C, é isso? É isso. 30 anos atrás. Isso. 30 anos atrás. Escuta, eu quero não fazer é um curioso caso de Benjamin Button, não, viu? Não é aqui, viu? E hoje eu tomo 8 gramas de vitamina C por dia. 8 gramas? 8 gramas, Nunca tomei esse troço, não. Em pó, porque cada colherinha equivale a 5 gramas. Então, às vezes eu tomo até 10, que às vezes eu tomo 2 colherinhas, dá 10 gramas. Eu prefiro... Mas tem médico que fala que é uma besteira, que você não absorve mais do que 1 grama. Por isso depende do médico, você tem que ouvir, tem que confiar em quem te fala isso. Entendeu? O cara fala, isso aí vai prejudicar teu rim. Uma pesquisa rápida, qual é que é teu time, ô Gaúcho? Eu torci muito pelo Inter. Torci no passado, hoje eu não torço mais. E você? Eu torço pro glorioso São Paulo Futebol Clube. Bom, eu vou revelar meu time aqui pela primeira vez. Não acredito. Porque eu pensei muito e realmente eu vou, nesse tempo que me resta, eu vou me redimir. Certo. Porque o meu coração bate por esse time aqui, ó. Qual é o seu time, Milton Neves? O Corinthians. Porque o Neto me falou um dia na Bandeirantes, no ar, no terceiro tempo. Milton Neves, para de falar mal do Corinthians. Porque se não cesse o Corinthians, você tava numa desgraça de vida. Pior que tava mesmo. E haja o que hajar o Corinthians vai ganhar hoje. O Neto, eu tive a honra de inventá-lo. E ele é grato. Entendeu? Agora tem uma segura aí que, eu lembro, dá pra vomitar, que eu inventei, mas inventei mesmo, sabe? E a gratidão é zero. Agora, mas isso acontece. Ô César, concorda que muito corintiano disse que se não houvesse o Corinthians, vocês morreriam de fome, né? Não é uma pretensão gigantesca. Não, mas carrega nós nas costas. O Corinthians é espetacular, mas esse negócio que só Corinthians, quem critica o Corinthians é anti-Corinthians. Mas isso é bom, eles pegaram, eles que eu estou dizendo, a torcida em si, né? Eles pegaram esse tipo de frase, esse tipo de coisa, né? Que eu acho também que é um marketing, né? Porque é a torcida que tem um time, né? Não, pra mim é a torcida que tem um time. Né? Mas tudo que é de Corinthians dá audiência, né? Lógico. Então, tudo. Né? O Corinthians em grande fase. Bem, dá audiência, fala mal. Corinthians em grande fase dá audiência danada. Agora, quando ele tá péssimo, dá mais audiência ainda. Com certeza. E a gente tem a torcida, né? Lá no SBT a gente tá torcendo pro Corinthians chegar, porque a transmissão é nossa. Aliás, falar em SBT, o grande SBT, você sabe que eu nunca vi o Silvio Santos de perto? Viu, sim. Não, foi na televisão que nós fizemos um link Record e SBT. Ah, sim. E foi uma coisa maravilhosa. Eu me lembro disso. Entendeu? Mas você teve com ele no Jaça. Desculpe. Bota aí a foto até. Eu penteando ele. Isso. Fingindo que estava penteando. Isso. Mas deu um ibope aquilo lá, você cara. Ficou encantado com Não, mas ele é um cara, pra mim, ele é o Pelé da televisão brasileira. O Pelé é o Silvio Santos do então, jogo. E vice-versa. Os dois são demais. Eu digo sempre assim, olha, a gente sempre fala quando tem um jogo, ninguém é maior do que o clube, aquela história. Só tem um que foi maior que o clube pra mim. Pelé. Pra mim, o Pelé é maior que o Santos. E na TV? Pra mim. Na TV, o Milton Neves. Não. Na TV, o Milton Neves de futebol. Silvio Santos. Na TV geral, Silvio Santos. Quem será que bolou o nome dele, né? Porque ele é Cenoura Bravanel, não ia dar certo. Agora, Silvio Santos foneticamente é muito legal. Mas que a mãe chamava ele, a mãe dele chamava ele de Silvio, né? Ah, é? É, a mãe chamava ele de Silvio. E aí ele inventou lá quando foi fazer. Tem uma história bacana do Silvio, que é o seguinte, e eu falando assim, e ninguém é maior do que a televisão, mas o Silvio é maior do que o SBT. Pra mim, o Silvio e o Pelé são as duas referências serem maiores do que... Por isso que chama SBT, S de Silvio. Era TVS antigamente, né? Eu lembro do TVS. Porto Alegre assistia pela TVS. Ele falava que era TV Estúdios, que o S não era por causa do Silvio, era porque era TV Estúdios. Sabe onde eu assistia televisão em Moçambique? Na casa do vizinho. Na casa dos amigos. Lógico. Eu também. Não tinha nem rádio. Eu também. Mesma coisa que eu. Mas eu era muito mais feliz do que hoje, sabe? Meu Tasso, felicidade está contigo aqui, meu Lógico que sim, lógico que sim. É gostoso eu tinha minha avó, minha mãe,
Mas sabe E o a que minha que é, tia Milton? Antônia? Eu digo Igual assim, seus mas filhos, né? então, mas eu digo assim, quando eu conto as minhas histórias hoje, eu acho que eu sofro mais hoje para contar do que quando eu vivi. Porque quando eu vivi, para mim tudo era alegria, tudo era gostoso. Quando é criança, quando você é jovem, você não sente o que você sente com a maturidade, né? Então eu sofro mais hoje para contar as histórias. Para mim, não é. Eu contei, minha mãe ia no fiado lá, eu falei, agora você não pode pegar enquanto Na sua mulher vier caderneta. pagar. Caderneta. É isso. Né? E pior quando a gente aumentava umas coisas que não estavam no script, né? Docinho, refrigerante. Exato, na exato. conta Bala depois. chita. Eu deixei uma vez bala chita aqui pra você. Foi. Não foi? Então, que é da nossa infância. Eu gostava, quando eu era moleque, de bala piper. Será que ainda tem? Não, acho que não. Não. Tinha bala flor na minha época, tinha bala chita. Aí tem uma. Eu tava contando uma história, porque é o seguinte: na Rádio Nacional teve um concurso. É verdade, para saber quem ia ser o novo comunicador. Em primeiro lugar, quem ganhou e foi aprovado, Silvio Santos. Olha. Em segundo lugar, Chico Anísio. Em terceiro lugar, Fernanda Montenegro. Mas que concurso injusto esse! Cara, Só gente ruim! Mas é sensacional, né? Aliás, eu tenho visto na televisão aí Sensacional. reprises do Chico Anísio, não dá pra acreditar. É. O tanto que o cara era gênio. Não, eu vou contar uma agora pra Não, e vocês. quando juntava os dois, né? O Jô e ele. E tem Pelé e bastante, Coutinho. tem bastante. Sabe o que eu perguntei? O Chico foi muito amigo meu. Eu perguntei uma vez pra ele assim, Chico, O Chico eu nunca vi de qual perto. foi o maior sonho que você não realizou profissionalmente? Ele falou assim, trabalhar com Golias. Eles nunca trabalharam que juntos. pra E ele mim, queria trabalhar com pra Golias mim, demais. Era sensacional essa eu história. acho o Golias melhor que o Chico. O Chico é um monstro. Não, Mas eu não acho- tem, Golias era não muito, tem, o não Golias era muito improviso, E muita mais o Chico era popular. muito cabeça pra Muito- escrever. eu ia falar personagem. isso. Também, né? E de interpretar, de fazer vários personagens. Né? O Chico, E pra nas mim, foi mais entrevistas, completo. nas entrevistas que Com reprisam aí, certeza. ele sabia de qualquer assunto. Agora eu vou contar uma pra vocês. Eu nunca contei isso, vou contar pela primeira vez. Exclusividade pra vocês aqui. Naquela época que eu morava no Rio, o Jornal do Brasil tinha uma coluna de sábado que era tradicional. Todo sábado tinha saía Jornal do Brasil não tem mais, né? não sei se tem, acho que tem. Era um grande jornal. Aí tinha um Desculpe, tijolo, hein? tinha um rodapezão assim na página do Jornal de Sábado, e saía sempre um artista, cada sábado tinha um artista diferente respondendo as mesmas perguntas. Então na época era assim, quem que você levaria para uma ilha deserta? Quem que você deixaria na ilha deserta? Quem é uma mulher bonita, um homem bonito, não sei o quê, papapá. E uma das perguntas era, o que você não fez na vida que você gostaria de ter feito? O que você não fez? Depois eu falo, o que você não fez na vida que você gostaria de ter feito, Milton? Aprender a jogar bola. E você? Minha carreira durou 16 minutos. Vê essa foto? Olha que panca do Milton Neves de zagueiro, parecia um Figueroa. Aí aos 16 minutos do primeiro tempo, ele me botou de lateral esquerdo. Olha só. Contra a Você Escola desce. Agrotécnica de Muzambique, o delega Márcio Vieira Gomes falou assim, vai embora, larga a mão. Você não vai aprender nunca. O Bom, meu é tocar guitarra. e você, Preto? Desenhar. Desenhar, muito bem. E pergunta, o rapaz eu estava do lado. Cantar também, nunca. Não, olha a resposta. O cara chegou pro Chico Anísio e falou assim, o que você não fez na vida que você gostaria de ter feito? Chico Anísio respondeu, Águas de Março, do Tom Jobim. Nossa senhora. Só. Mas olha onde ele vai. Claro. Olha a capacidade. Não, porque e improvisado, você pensa, não, tudo, então, gênio. mas você pensa em algo. Na hora que o cara falou, eu pensei pra mim. Falei, acho que eu saltar de paraquedas, que eu tinha vontade de saltar de paraquedas. Eu falei, não vou saltar mais, né? E depois eu saltei. Você saltou? Saltei quando minha filha fez 21 anos, ela quis ir aqui em Boituva. E falou, você ainda levou a menina? é o sonho dela. Aí eu fui e falei, vou com você, minha filha. Vai junto. E não teve um... Não, teve na forma vento meio Não, o dia esquerdista, tava isso. lindo, tava maravilhoso. E a Elaine foi também. Eu falei, você vai... mas- ela falou assim, não vou, só vou com vocês. Eu falei, a hora que a gente chegar no chão, você vai se arrepender de não ter ido. Então acho melhor você ir e tal. Mas é perigoso, Aí não ela fala foi. isso não. Ela foi, a gente pulou. Você, ela e a menina. O vídeo dela lá chorando o tempo inteiro. Da Elaine e eu rindo. Nossa, eu de morro nervoso, no mas caminho, rindo. no caminho. Infarta antes de chegar no chão. Ah, tá louco. Em Águas de Março, Tom Jobim e Elis Regina. Né? Não, mas de ter feito, interpretação né? E a letra, O né? que você gostaria, o que você não A fez na vida? composição, O que né? você não fez que você gostaria Queria de ter sido Beethoven, por exemplo. mas- Eu falei, o dia que alguém me perguntar isso, eu vou responder assim, Larry B dos Beatles. Uma Eu boa. queria muito ter feito o Larry Agora, B. ô César, permita uma pergunta. O Milton é corintiano, mas tu é São Paulino. Era o que eu ia perguntar. Ô, Filipão. Tamo junto. Desculpa. Corinthians no meu coração. Eu amo o Corinthians, não sei se eu sei. Em algum momento, César, eu já conversei contigo muito sobre futebol. E eu vejo as suas postagens de vez em quando no Twitter. A gente tem um pensamento parecido até sobre o que acontece no São Paulo, né? Sim. Por que o São Paulo é tão antidemocrático na escolha dos seus dirigentes?
Eu acho que virou um círculo vicioso. São Paulo, eu sou do tempo do São Paulo que você ficava sabendo que tinha um novo presidente no dia seguinte, né? Falando, São Paulo elegeu o presidente, tudo em silêncio. Os uma coisa... cardeais. Era aquela coisa. Mas São Paulo sempre dos foi... cardeais. São Paulo sempre foi à frente do tempo. Eu me lembro que meu pai, na época, quando eu era criança, eu queria torcer pro Santos, por causa do Pelé. Porque eu gostava do Pelé. Gilmar Lima, Mauro Domo, Zito Calvé, Dorval, Mengal, Coutinho, Pelé, Pepe. Eu peguei já a época do Serras pra frente, né? Agostinho Mário Serras. Carlos Alberto Torres, Clodoaldo, Pelé. Clodoaldo Tavares Santana. Jonas Eduardo Américo e Edu. Peguei Nenê, peguei esse pessoal todo aí. Mas aí meu pai... E o Marçal, Beck do Santos, depois veio querer ser prefeito. Eu escrevi isso na boca do Mauro Bettman, que estão xingando o Mauro Bettman. O Marçal deve ter uns 90 anos, esse Marçal político aí, que fez um barulho danado, mas ele é novo, pô. O Mauro Bettman falou que era o mesmo Marçal. Fala os caras. Não falou, Milton. Mauro Bettman tá ficando meio louco. E aí, eu naquela dúvida de garoto, querendo mudar pra lá ou mudar pra cá, e meu irmão já era santista e falava, o Santos é o maior jogador do mundo e tal. Meu pai era São Paulino, doente. Aí meu pai falou assim, mas um dia o Pelé vai parar. E o São Paulo é maior que o Pelé. Meu pai falava isso. E aí meu pai passou a me levar pro estádio junto, né? Começou a levar. Meus pais separados, mas eu vim pra São Paulo com 9 anos. Quando eu tinha 12, Você meu tem pai quantos também. irmãos? Tenho um faleceu já. Só tenho um agora, o Saulo. Não tem uma irmã? Não tenho. E aí, eu comecei a ir nos jogos do São Paulo. E quando eu me vi... com 12 anos de idade, estava torcendo pelo São Paulo. Aí continuei, né? Jeito. Fiquei com São Meus Paulo. 3 filhos, lamentavelmente, são São Paulinos. Por que lamentavelmente? É porque Não. tinha que torcer pro Santos. Não. E eles tornaram-se torcedores do São Paulo devido a Calef e João Francisco Neto. Sim, exatamente. Eu me lembro dessa fase. Entendeu? O Calef era muito amigo do meu pai. Gente boa demais, o demais. Calef. Gente boa demais. Tá lá como conselheiro ainda. Mas ajudou muito na época do São Paulo, aquela fase do São Paulo do Tele. Eu conheci na casa do Calef um muito cara importante. chamado Cafu. Juvenil. Quietinho. Foi o Calef que me contou, que tá até no livro do Tele, que o São Paulo ia ter Ronaldo, Roberto Carlos e Denner. É verdade. Foi ele que E me é verdade contou. mesmo. E é verdade. A situação da família do Denner, que pecado, que pecado. Eles estão Calef apertados, porque tem- morreu tem- um gênio, né? É, gênio. Jogou em Porto Alegre um pouquinho. Jogou no Grêmio em 93. né? Eu vejo os gols dele aí, é melhor que esses outros jovens que estão por aí. O Calef tem o documento que do Ronaldo, acho que era $50 mil. Era 10 mil dólares. 10 mil Ele não me mostrou o documento, mas eu entrevistei ele pro tem. livro e ele falou Ele tem. que o São Paulo não tinha 10 mil dólares pra Não é trazer que o ele Ronaldo. achou que não valia a pena, né? O que não quis assumir o risco, É, porque alguma era uma coisa assim. Aí o Cruzeiro pegou. E o Roberto Carlos, a Parmalat tinha feito a proposta, aí o presidente do União falou, e aí o São Paulo falou, pô, mas é muito investimento. Ele falou, cara, vai ser o melhor lateral esquerdo do mundo. Palmeiras tá em cima, se empatarem a gente... Não, deixa pro Palmeiras. Ele ofereceu o Roberto para vários times e só o Palmeiras contratou. Ofereceu pro Inter na época, em 92, quando surge o Roberto. O Roberto surge um grande lateral, né? Sim. Ofereceu para vários times e o Palmeiras foi lá e contratou. E um baita cara, hein? Nossa, Nossa, o César eu Filho. adoro. Agora a gente vê com mais calma, né? Naquele tempo, sabe? Mas os gols ele foi um dos maiores batedores de falta do Em mundo. todos os tempos. E lá de trás, com Todos os goleiraços tempos, lá na frente. Cê- Entendeu? É impressionante Você o que viu esse o Cicinho chuta. falando? Essa semana, agora acho que foi há 2 dias atrás, eu vi uma postagem de um gol dele lá, nem me lembrava, lá do meio da rua que ele fez, eu mandei pra ele. Aí ele respondeu pra mim assim, o goleiro era meu amigo. E eu fui narrador do canal 16 UHF, não sei se você lembra, Eu lembro, TV Jovem Pan. Aí fomos Você testar narrava muito futebol de salão, né? futebol de salão direto. Foi quando eu revelei o Milton Leite, o cara mais grato que eu conheci na vida. Aí, eu fui lá para Araras, né? E o campo lá é longe pra burro. Eu não tinha tanto reflexo, né? Mas começou o jogo, tinha um troncudinho de lateral esquerdo bem do meu lado ali. Eu falei, esse moleque é bom. Dali 5 minutos foi expulso. Ele deu uma entrada não sei em quem lá. Eu era um Luciano do Vale dos Pobres. Luciano foi muito. Luciano do Vale. Não tem. Não tem igual. Mas essa questão falando do Roberto Carlos, vocês viram o Cicinho contando que ele e o Beckham ficavam disputando pra virar de jogo? Que ele falou, às vezes tá assistindo o jogo do Real Madrid, aí tem aquelas viradas, porque eles apostavam pra ver quem ia acertar mais. Então ele falou, eu vou virar o jogo ali e vou acertar, vou virar no meio do jogo.
É coisa de craque, né? Coisa de Beckham, gênio que faz isso. o nosso querido e maravilhoso gaúcho aqui, Não. ele sempre falou Eu que tô o Beckham é largando o na homem frente. mais Não, bonito que ele não, viu na vida. Não. Tem um gol do Roberto Me inclua Carlos. fora dessa. Tem um gol do Roberto Carlos que o Beckham bate um escanteio. Eu digo que famoso, ele vem de fora da área e dá de primeira e faz o gol. Não, chutava Aí demais. eu mandei pro Roberto também, ele falou assim que o passe do Loirinho foi bom. Foi bom. O passe do Loirinho. Mas tem um lance que eu vejo do Beckham que bater o escanteio, aí a bola volta, assim, ele pega bem na junção da lateral com o meio campo, ele vem correndo e bate, assim. O Figo fica na ponta da área, a bola passa por 6 zagueiros, o Figo fica parado, a bola bate no peito dele e ele faz o gol. A precisão do passe do cara era impressionante. Agora, o César, o SBT, em 95, ele deu, se não estou enganado, 52 pontos. Final do Na Corinthians final da na Copa do Brasil entre Corinthians e Grêmio. Verdade. Né? E ali foi um marco, porque a Copa do Brasil ela não era vista pela TV. Verdade. Né? Era um torneio considerado pequeno. Isso. E as pessoas não se davam conta. O Grêmio foi o primeiro time a se dar conta. Eu ganho aqui, eu vou botar faixa no peito, taça e vou para Libertadores. Exato. Depois começaram a se dar conta, né? O SBT hoje, com a questão esportiva hoje, que a gente saúda demais, o SBT está transmitindo, né? Você acha que ele veio para ficar definitivamente? Copa Sul-Americana, Champions League? Tomara, eu espero que sim, é um investimento no esporte, toda emissora precisa do esporte, né? E eu coloquei também dentro do SBT Brasil, a gente tem um espaço muito bom com o esporte, a gente coloca, o Mauro Betti toda sexta-feira fica lá comigo, a gente fala dos assuntos, e é uma forma também que eu tenho de matar um pouco a paixão que eu sempre tive pelo futebol, comecei fazendo transmissões esportivas, querendo ser repórter esportivo, e eu gosto do esporte, eu gosto do futebol, então ali também é uma chance que eu tenho de deixar o telespectador também um pouco mais leve, porque as notícias são pesadas, de uma forma mais contraída, e eu acabo estando num universo que eu sempre quis estar, entendeu? E eu acho que assim, os resultados são muito positivos para a SBT, né? Com relação à Sul-Americana e com relação à Champions League. E tem também a Copa do Nordeste, que faz também. E por que o César Filho virou torcedor do São Paulo? Porque eu comecei nos estádios com o meu pai, muito no Pacaembu, menos no Morumbi. Naquela época o São Paulo jogava muito no Pacaembu e o Morumbi era longe. O Pacaembu era mais perto. Imagina. Jogo no Morumbi, falava assim, o Morumbi é longe, né? Você andava lá, era tudo meu. Aí depois eu passei aí no Morumbi. Tinha muito pasto do lado. Verdade, Eu comecei isso no Morumbi, eu pegava 3 ônibus para ir, morava no Bom Retiro, e eu ia sozinho, todo sábado eu ia no Morumbi. Todo sábado eu ia no Morumbi, até que o pessoal começou a me conhecer, de eu ir lá. Eu cheguei a ser gandula do seu José Poi, que era técnico de São Paulo. Tá vendo, gente? Ele também já foi pobre. Eu, quando vim para São Paulo em 1971, eu morei na Alfredo L 185, ali do lado da Santa Madalena, travessa da Brigadeiro Luiz Antônio, e eu morava num porão com 4 japoneses de Marília, estudantes de medicina e de odontologia. E japonês, que é o povo mais sério do planeta, até que eu inventei uma palavra. O mundo precisa urgentemente ser japonesado. Aí seria uma maravilha esse mundo. E aí eles estudavam a noite inteira. Eu chegava lá 1h30 da madrugada, depois o Narciso Vernizzi na Jovem Pan, ele terminava a jornada, que ele era o plantão, e eu tinha que entrar só depois do seu Narciso. E eu chegava lá de um ônibus, cara, 1h30, 2 horas da madrugada, e entrava lá no porão, tá lá igualzinho a casa, tá? E os japoneses estudando, Tá vendo? entendeu? Aí eles começavam a falar, eles sabiam que eu tinha que acordar cedo, porque eu era repórter de trânsito, dali 5 horas. Aí a perua da rádio começou, Moacir Targa, Dom Pedro II era motorista, Silvério Rodrigues, eles iam me pegar lá. De rural, né? De Rural Willis e Brasília, tive com Brasília. Aí começou a minha vida, entendeu? Eu cheguei. E eu era repórter no Detran da Jovem Pan, e lá eu conheci um cara chamado Osmar Santos. Essa história é rápida. Isso em 72, né? Isso, 72 já. Então, era Franz Neto da Rádio Bandeirantes, a Luane Neto, também da Bandeirantes, Zé Neto da Rádio Excelsior. Você fala de filho, olha quantos netos você falou. Então, Filho e neto, todos têm. Então, Milton Neves. aí, e o pessoal dos Secos e Molhados ali esperando o Franz Neto chegar, o abelhudo Cofap Bandeirantes. Morreu já. Casado com a moça de Muzambique. Secos e Molhados, o grupo? Não, o Franz Neto. Ah. E eles estavam esperando o Franz chegar para fazer a burocracia lá, datilografar pedido de exame médico, esses negócios todos, né? E enquanto não chegava o Paulo Comba, que era um sargento que atendia a diretoria, nós ficamos conversando, eu falando pro Osmar, especulando o Osmar, sabe?
falando de tudo que eu sempre soube, eu sabia até muito mais do que hoje, né? As escalações das equipes e tal, e a minha paixão era Bandeirantes. Aí beleza, e estavam ali o Gerson Conrad e mais os dois, o Nego Mato Grosso não tava. Bom, dali um pouco, cara, você conheceu o Fernando Vieira de Mello, né? Sim. Para mim, o maior jornalista da história desse país. Rádio não tem comparação. Aí, ele era nervoso, ele era bravo, sabe? Aí o Zé Carlos Marques, da Excelsior, ele atendeu um LP lá, linha preferencial, tocou aquela campainha grande lá, ele atendeu o telefone. Porque a gente morria de medo do Fernando. Claro. E aí, o Fernando falou, você vem pra cá. Brabo, sabe? Vem pra cá. Falei, bom, Fernando, o que eu fiz dessa vez? Quer dizer que vem pra cá não é uma expressão do Silvio Santos, é do Fernando Vieira de Mello. Então, o que eu tinha que... era no Detran, no Ibirapuera, eu passo naquele prédio lá, eu fiquei lá uns 20 e tantos anos. Eu fico emocionado. Aí, e a Jovem Pan era na Avenida Miru, na 713, onde é o Hospital Moriá, né, do Edir Macedo. Aí, eu cheguei lá, o Fernando, vem aqui, quero saber quem que é mentiroso. Você mentiu pro Osmar ou o Osmar mentiu pra mim? Falei, mas o quê? O que eu fiz? Falou que você sabe tudo de rádio, todas as equipes e tem uma memória danada de futebol. Aí eu tenho mesmo. Então agora você vai fazer plantão esportivo, porque o homem, The Weatherman, o Narciso Verniz, não era mais o plantão. Assim que começou. E na hora que eu ia saindo, eu falei, não, quando o Osmar saiu da sala, eu falei pra turma, gente do céu, eu acho que ele não falou nada. Eu acho que ele ficou meio chateado comigo. Aí o Gerson Conrad falou assim, também? Você não deixou o homem falar? Eu nunca vou esquecer disso, cara. Nunca vou. Que legal. Vamos pegar uma polêmica aqui. Mas ele perseguiu o Ney Mato Grosso, Sérgio Ricardo e João Ricardo, né? Os Secos e Molhados. Você perseguia eles, né? É verdade. Eu perseguia. Nunca entendia nada de música. O João era filho de uma maquiadora da TV Bandeirantes. A música da minha vida é Por Amor, com Moacir Franco. Opa. A música minha e da Lenice. Que legal. Uma polêmica aqui. Você como um grande São Paulino. Genial, Moacir. Genial, Moacir. Um abraço pra ele, aliás, eu nunca mais vou me esquecer, porque eu tava falando contigo uma vez ao telefone, e em seguida o Moacir Franco me ligou. E aí, ó. Às 11 da noite. Mineiro, hein? Da minha primeira saída da Rádio Bandeirantes. Ele me ligou, cara, pra dizer o seguinte, pô, eu te ouvia toda hora, não sei o que. Legal. Assim, ó, eu nunca tinha falado com ele. Conseguiu meu telefone com alguém e me ligou. Moacir Franco. Legal. Eu falei aqui da genialidade do Chico, vou contar uma outra história vivida com o Moacir. Na época eu fazia Rádio Record, e aí eu fazia programa musical. Então passava um artista por lá, eu pegava o cara e falava, pô, grava uma frase pra mim pra eu ter vinheta, né? Então o Chitãozinho, o Chororó, falava, oi César, aqui é o Chitãozinho, aqui é o Chororó, tô falando de amor com você e tal. E eu soltava a música deles. O Moacir tava lá, falei, grava pra mim uma frase e tal. Olha a genialidade do Moacir. Ele entrou na cabine, pegou e falou assim, ô César Filho, eu fiz uma frase pra colocar numa música, enquanto eu não coloco na minha música, vai usando aí no seu programa de rádio. Diz assim, qualquer dia eu volto, quando a saudade for embora. Você pode estar precisando deste passado bonito que fazemos agora. Tá vendo, Gaúcho? Achou que ele não ia dar uma boa entrevista? Aqui, passado, presente e futuro na mesma frase. Coisa maravilhosa. E aí depois eu tive, no mesa redonda do seu amigo Avalone, que ia jogar no domingo São Paulo e Palmeiras. Então eles levavam o São Paulino e o Palmeirense. Levavam o Moacir de Palmeirense e o de São Paulino. E aí o Avalone pegou e falou assim, César Filho, tal, aqui, está aqui. Roberto Francisco Avalone. Moacir Franco, conhece Moacir Franco? Eu falei, claro que eu conheço, contei essa história, qualquer dia eu volto, quando a saudade for embora, você pode estar precisando desse passado bonito que fazemos agora e tal. Aí foi pro intervalo, o Moacir veio com papel e caneta e falou, repete aí porque eu não lembro mais. Quer dizer, o cara flui tanto, o cara escrevia tanto que ele não fazia nem questão de, nem lembrava mais da frase. Então repita. Qualquer dia eu volto, quando a saudade for embora. Você pode estar precisando desse passado bonito que fazemos agora. Que Haja o que hajar, um dia eu vou ter a tua lembrança e a tua eu me lembro cultura. do Moacir, porque eu nasci em 70, né? O meu pai tinha discos dele na década de 70 e ele, a música do Garrincha era simplesmente espetacular. É verdade. Uma homenagem que ele fez ao Garrincha. Foi. Aliás, eu fico pé da vida com umas Balada opiniões. número 7. É isso, né? Espetacular. É isso, lindo demais. Agora, Garrincha é um injustiçado. Olha só, pra falar do Moacir, ele tem o... Eu Nunca Mais Vou Te Esquecer. Ele começa a música assim, se eu tivesse o coração que dei. Maravilhoso. E depois ele fala assim, pediu amor e devolveu saudade. Era um fenômeno.
Era e é, né? Ainda é. Tá nativa. Mas diga lá, a gente tá te interrompendo aqui. Não, que isso. É pouca história também, né? Vocês são as lendas aqui. Agora, eu queria lembrar, vamos ser corretos aqui com o telespectador, sabe por quê? Porque nós estamos aqui desde as 9 treinando. Isso. Eu, o Pretzel e o César Filho. A gente treinou, decoramos as perguntas, as conversas, entendeu? Verdade. Perguntas e respostas. De improviso, nada. O roteiro que menos interessa, Não, né? o roteiro eu pegar aqui. Porque tem uma pergunta que todo São Paulino faz que é polêmica, que é: quem foi melhor, Rogério Ceni ou Zete? Rogério Ceni. Rogério? Rogério, pra mim foi o Rogério. Rogério foi o maior que eu já vi. Eu publiquei uma foto do Maior Rogério Deus. sentado no banco de reservas. Quando ele chegou, acho que ele tinha 17, 18 anos, sentadinho lá no banco, sozinho, sabe? Ele era reserva. Aí eu falei, olha, tá vendo, gente? É um exemplo, esse fenômeno foi reserva. Ele era terceiro goleiro. Então. Agora, eu falei que ele é o maior goleiro da história do São Paulo. Mas Do São Paulo? Do São Paulo. Do mundo. Não, mas o Zete teve muito voto também. O Zete encostou nele. Tem cara que fala assim pra mim, não, debaixo da trave o Zete era melhor. Eu falo, como debaixo da... O goleiro joga debaixo da trave, porra. Não, é que tem. Mas eu entendo, é que assim, quando você vai conversar com o São Paulo, principalmente os mais novos, você fala assim, eu, Felipe, acho que o Zete foi melhor. Que nem, vou fazer igual o Milton Neves. Pra mim, o Zete foi 9.7 e o Rogério 9.5. E aí o pessoal fala assim, mas o Rogério é artilheiro. O Rogério... Aí você tem que falar, não, vamos falar embaixo da trave. Né? Porque Qual o Rogério... foi a maior partida que você... Tô falando uma partida de futebol que você viu as maiores defesas do mundo. Não, aí foi o Rogério. Aí foi o Rogério. Aí aquele 4x3. Não, aquele não. Que jogo? O jogo no Chile? No Chile 4x3. Contra a Universidade Católica. Eu já vi goleiro fazer defesas impossíveis. Uma ali, uma aqui, uma em cada jogo. O Rogério fez umas 4 ali no mesmo jogo. Foi. E o jogo foi 4x3. E tomou 3 gols ainda. Não, mas São Paulo ganhou de 4x3. Se for pensar assim, aí a gente tem 2 grandes jogos, porque contra o Liverpool também o que ele fez foi impressionante. E você sabe que todo mundo fala da falta do Gerard, né? Eu acho uma defesa que ele pega no chão a mais difícil Concordo. de todas. Não, a maior defesa do mundo que eu vi numa Copa do Mundo foi... Banks. Bem lembrado. O Banks contra um tal Pelé, né? Mas é o seguinte, aquela defesa do Gerrard, a televisão dá um close nele, o inglês, o Rogério pegou aquela bola impegável, o sujeito estava assombrado. Ele não acreditou. Ficou assim, ó. Ele não acreditou. Que isso? Foi uma decepção. Mas eu concordo. Como se ele fosse um grande ator. Ele mostrou ali toda a indignação dele, a dor da bola não ter entrado. Mas eu falo com meu filho, às vezes ele fala, não foi, o goleiro falhou, ele não falhou. Ele fala, não falhou, eu falei, falhou. Aí eu dou o exemplo do Rogério. O Rogério tem dois segredos, eu acho, nessa falta. A primeira é que ele inverteu a barreira, já tirou. O Gerard falou que esse cara é louco, por que ele inverteu a barreira? E para ele ver a bola, que estava longe. E a outra é que ele dá 2 passos para cá antes de pular. E tem muito goleiro que só pula. Aí a bola entra no ângulo e fala, lá é indefensável. Não é indefensável, é que ele deu 2 passos para poder... E ele não vai de mão trocada. Ele vai com a mão esquerda e tira a bola. Aquela defesa foi um absurdo. Sim. Plasticamente sim. Mas aqui eu falo, tinha um monte de gente na frente dele no primeiro tempo, e o cara chuta no chão, ele vai lá e tira no chão. Eu acho que é difícil pegar no chão também. Essa daí é a que o Gerard bate. A maior gelada do mundo no futebol é ser goleiro. Ser goleiro. E do Zete tem a partida que ele faz pela Libertadores contra o Palmeiras no Pacaembu, que ele pegou um negócio do outro mundo. Mas também. essa do E o primeiro tanto que é gente boa, o Zete. É maravilhoso. O Zete é o próximo, daqui a pouco vem, já tá alinhado. Bom, vocês podem trazer quem quiser, mas se parecer aquele gordo, aquele goleiro que não ganhou nada na vida... O Marcão? Não, esse não. Esse eu não quero. Muito mal educado, chato. Frangueiro. Não conta história boa. Frangueiro. Não dá boa entrevista. Mal educado. Eu sou Marcos Futebol Clube. Eu viu? também. Melhor do que o Rogério Ceni, melhor que o Zete, melhor do que o Castilho. Vamos contar Ele foi um grande goleiro. Pra mim, eu discuti com o Mauro Betti, com você, que eu perdi pra ele no ar. Falei assim, me fala aí o Palmeiras de todos os tempos. Ele falou, Marcos. Eu falei, o Marcos foi melhor que o Leão? O Leão foi bom. É bem discutível. Igual, a gente tá falando de Zete e Rogério. Exato. A gente tá fazendo essa brincadeira com o Marcos, porque o Marcos a gente convidou, até ficar ao vivo aqui, a gente convidou e ele tem preguiça de acordar de manhã.
Então a gente tá fazendo essa brincadeira porque todo programa a gente tá chamando ele. Grava tarde, vamos abrir uma exceção, vamos gravar. Não, mas tarde, ele é um pro cara São muito Paulo. mal-humorado. Não vai dar certo. Viu? Agora, Milton, genial. sobre o Rogério ficou bravo contigo porque tu começou a berrar nos microfones foi, é verdade. que ele se adiantava nos pênaltis. É. O Adiantava, né? Rogério ficou indignado, né? Mas daí Mas teve- peraí, ele adiantava. Adiantava mesmo. Adiantava, você tava certo. É que Mas- depende da circunstância. Eu vou explicar, eu entendo um pouquinho do que o Rogério tentava fazer. Quando Aí era... vocês foram amigos, são Somos amigos. mas assim, Ele é demais. mas ele tinha, assim, quando era um lance normal, que o São Paulo estava na frente, mas quando era de fundamental importância Isso, que ele defendesse aquele pênalti, ele adiantava porque... Vamos ver, se o cara vai ter, Instintivo. vamos ver se o cara vai ter Não, coragem você de deixa o mandar cara botar. nervoso, você deixa o cara Exato. sério. Não, ele fazia sério, Ele ele fazia, adiantava sim, ele mas fazia isso quando eram os pênaltis E decisivos. muita adiantada que o juiz não deu, viu? Teve muita adiantada que o juiz Você pipocou. falava, era- Teve um São Rogério Paulo e Cenion, Corinthians mas não que é o só- Pato bateu, tava Isso. atrás do gol, o Pato bateu, ele foi daqui até o pilar lá. Pegou Não, e ainda reclamou. na linha da pequena Na área. linha da Mas pequena faz parte, área. reclama, Mas faz é a parte. malandragem do futebol. Não, o Rogério era muito inteligente e tal. Agora, Aí- Olha, o goleiro Marcos é uma coisa confidencial, mas ninguém tá vendo. É. O Marcos tá com raiva de mim, porque eu engravidei a mulher dele. Eu anunciei que ela tava grávida. Ah, tá bom. E não tava. E ele ficou bravo. Eu também. Falei, ficaria. Marcos, eu não tenho culpa, pô, você não tá funcionando. Eu gosto demais do Marcos. Eu gosto do Marcos, igual você gosta do Rogério Ceni. É que o Marcos é mais divertido, o Rogério é mais serião, né? E tal, Mas o né? Rogério também é muito Mas engraçado, quando né? você dá Você pra- falou do Leão, eu adorava entrevistar o Leão também. Eu sei, eu Porque lembro. o Leão não deixava barato. Você fala uma abobrinha, ele devolve uma melancia pra você. É verdade, é verdade. Entendeu? O Nossa, Leão, Mate, o aliás, Leão, hein? aproveito para mandar um abraço pro Leão, que o senhor sempre perseguiu, desde que quando ele jogou lá em Curitiba, Grêmio, lá no Grêmio. Você falou que ele era baixinho, mas que O tinha Leão. pernas lindas. Ô, Gaúcho, O Leão. e que ele era baixinho e que tinha pernas lindas. O Olha a Leão, tua. o Leão é tão forte que ele entra no Palmeiras de todos os tempos. E para muitos no Grêmio de todos os tempos. Entra no Grêmio, porque ele foi campeão gaúcho em 80 e brasileiro em 81. E jogou no Corinthians Jogou também. no Corinthians O Corinthians depois ele não também. entra também? O seu Corinthians. Talvez como segundo goleiro, porque Por, tem por isso ele o jogou Gilmar, né? pouco, né? Aliás, pouco. o Leão era contra a democracia, né? Era. É porque ele achava que não tinha democracia nenhuma. Nenhuma. É. E o que ele tinha razão. Eu perguntei Você pra sabe- ele, Leão, e a democracia corintiana? Pra quê? Pra 3 caras? Democracia onde? Ele tinha horror do Sócrates, do Casagrande Vladimir e do Casagrande. e do Zenon, do Aliás- Casagrande, não, não. não. Aliás, só Ele pegar gosta o- do Casagrande. hein? Pegar o gancho da democracia, né? Que aí da minha área como publicitário, que a gente acabou de perder o Pelé da publicidade com o Astor É Rivetta, verdade, né? Que é foi quem verdade. criou a democracia Aliás, esse corintiana. negócio de falar que o sujeito é o Pelé de alguma coisa, de uma atividade, isso o Milton Neves que inventou. verdade, é verdade. Entendeu? Foi isso. Um outro aí copiou. Falou Agora- que o Astor Rivetta foi o Pelé da propaganda. Foi mesmo, mas essa criação é minha. Você sabe que do Leão eu perguntei pra ele uma vez, porque eu era garoto e eu achava lindo ele jogar aquela camisa azul. Lembra que ele foi o primeiro goleiro que começou a jogar com uma camisa azul? E eu falei, pô, que genial, né? Porque todo goleiro jogava de preto, o Serras era de preto, os Sempre caras de preto. Sempre de preto, né? E o Leão começou a jogar com a camisa azul. E ele me contou a história. Você sabe a história por que ele começou? Não, por Não. favor. Ele foi jogar pela seleção brasileira contra a Inglaterra. E o goleiro da Inglaterra usava a camisa azul. Ele pediu para trocar com o goleiro trocou. E ele costurou o distintivo do Palmeiras em cima do emblema da Inglaterra. E ele não podia trocar a camisa com os pedidos, porque só tinha aquela azul. Era uma da Umbro que ele trocou com o goleiro da Inglaterra. E ele costurou o distintivo do Palmeiras em cima da Inglaterra e passou a jogar com aquela camisa. Depois as empresas passaram a fabricar para ele. Espetáculo. Mas ele começou com essa camisa da. E jogava de preto por Tá causa vendo? do Isso o senhor não sabia, Gaúcho. Você pensa que você sabe eu não tudo. sabia Acho que, isso. acho que existia uma tradição, né? Porque, Então, será que é por causa do Yashin? Não, é igual chuteira preta. Hoje você não vê Não chuteira vê, preta. não vê. Né? Mas na época todos jogavam de chuteira preta. Só né? chuteira preta. É, então. A Mas maior, a defesa, goleiro a também. maior defesa do Leão foi no chute do Cruyff, Brasil Foi. Brasil E e no chão Holanda em também. 74. Difícil pra É caramba uma de defesa pegar. demais. Cruyff, Cara, Cruyff na demais. cara do gol, ele faz uma Só o defesa. Cruyff, né? Primeira. né? É. Espetáculo. Não, e por É, falar- mas o falar Cruyff em também não era lá essas coisas, né? Não, falar de defesa até pra torcida não ficar brava. Eu vi uma vez no Morumbi, São Paulo e Vasco lançaram a bola. O São Paulo tinha um zagueiro chamado Álvaro, lembra? Que o Sim. pessoal brincava que era o mini Ronaldão. Uhum, é verdade. Ele foi cabecear a bola pra frente, a bola foi pra trás, quicou 2 vezes na área, caiu só no pé de um tal de Romário. Gol, né? O Impressionante. Rogério fez uma defesa. Pegou no ângulo também. Eu já volto uma história do Romário que é boa, mas deixa eu perguntar pra Vamos você. lá. Vamos ver se o Pretz é bom mesmo. Você não pegou, né?
Manga, Cláudio Figueiredo, Claro, Marinho e Vacaria. Peguei ainda criança. Deixa eu terminar de escalar. Falcão, Batista e Paulo Não, César começa de Carpegiani. novo. Começa com o goleiro, vamos lá, vamos ver. Manga, Cláudio, Figueiredo, Marinho e Vacaria. Marinho Pérez. Falcão, Batista e Paulo César Carpegiani, Valdomiro, Dario e Lula. Timinho. Rubens Francisco Minelli, um dos maiores técnicos que eu já vi na vida. Caçapava ainda de volante. Tinha. Uma O Escurinho que jogava também. Uma máquina de jogar. Mas jogava na mão do Rubens Francisco Minelli. Depois de 75 e 76 veio para São Paulo e foi campeão em 77. Em 74, o Internacional, na época o campeonato estadual era muito forte, né? Era. O Inter foi campeão ganhando todos os jogos. Olha aí. Quem que falou pra jogos, gente... invicto. Ganhou todos os 18 jogos. Com esse esquadrão. Era o embrião desse esquadrão. Porque o Inter era tão forte que contratou o Marinho Pérez do Barcelona. O Marinho veio do Barcelona Pérez pro Inter. Ulibarri. Exatamente. Quem que falou pra gente que virou técnico inspirado pelo Rubens Minelli? Muricy Ramalho. Foi E auxiliar. eu contei lá e vou contar aqui também na chamada audiência rotativa. Eu tinha um horror de um time do interior, América de Rio Preto. Porque um técnico de moleques do Palmeiras, chamado Rubens Francisco Minelli, foi contratado pelo América. Aí levou o Santo back central, levou o Dirceu ponta esquerda e um meio campo muito bom que me fugiu o nome dele aqui. E ele montou um time tão bom lá em Rio Preto que o Santos com Pelé e tudo vivia quebrando a cara lá. Reis, Bertolino, Santo Tubá e Ambrósio. Mota e esse rapaz que eu esqueci o nome. Cuca, Sapucaia, Celino e Dirceu. Esse Sapucaia tinha 10 metros de altura. Entendeu? O Santos quebrava a cara em Rio Preto. E quem era o técnico? Ele, Minelli. Novinho. Maravilhoso. E nunca treinou a seleção. Grande mágoa dele. Não, e foi uma baita injustiça. Em 78 tinha que ser. Porque não era do Rio, né? É verdade. Agora, contando a história do Romário que eu falei, voltando, né? Romário já em final de carreira, veio jogar aqui em São Paulo, contra o São Paulo, e eu pedi para um grande amigo pegar uma camisa. Falei, pega a camisa do Romário para mim, pô. Camisa do Romário. Pega essa camisa do Romário, mas em fim de carreira. Falei, pô, mas é o Romário, pô. A camisa do Romário. O jogo acabou. O Rogério Ceni defendeu um pênalti do Romário. O jogo acabou 4-2 pro Vasco, com 2 gols do Romário e um pênalti que o Rogério defendeu. Quando eu peguei a camisa, que pegaram a camisa, o Romário deu, porque falaram que era pra mim, ele deu a camisa. Eu falei assim, ainda bem que o Romário tem fim de carreira, né, pô? Marcou 2, o Vasco ganhou de 4-2 em São Paulo, em pleno Morumbi, e ele ainda perdeu um pênalti, que o Rogério defendeu. Bom, o Pelé falava, né, dentro da área até... O Pelé falou que o Romário... Não, as perninhas curtas lá, ele faz... Nossa. Isso foi... eu esperei 24 anos com a camisa guardada, e fui entrevistar o Romário agora pro SBT Brasil por causa dos 30 anos do Tetra, lá no Rio de Janeiro, e levei a camisa para ele autografar. Que legal. Caramba. Agora, que história, 24 anos depois, a camisa. Agora, E as entrevistas dele são as melhores, né? Do Romário. Maravilhosos. Ele fala, é igual você, né, Milton? Contou, ele conta mesmo. Né? Contou, ele conta. Desculpa, tem uma hora que eu falei assim pra ele, porque o 11, ele contou a história, que na época do Barcelona jogou com a 10, porque o Cruyff falou assim, o melhor do meu time joga com a 10, você vai jogar com a 10. Isso é uma herança de Pelé. Exato. Pelé que eternizou o 10. É verdade. Aí eu peguei e falei pra ele, você sabe que na numerologia, o 11 é o número da perfeição. Ele falou assim, então... Só isso, né? Perguntaram... Não, imagina, viu? É muito bom. Perguntaram pro Guardiola, né? O fulano de tal é melhor que o Romário? Ele começou a rir. Tá no documentário do Romário na HBO, né? Muito o HBO Max, né? Muito bom. E aí, muito bom o documentário, né? O Guardiola começou a rir. O Romário acabava com a gente nos treinos. O Guardiola falou. Nos treinos, acabava com a gente. Eu só tinha uma pergunta sobre o Rogério Ceni, pode ser? Por favor, pode falar do Romário. O Rogério chega na seleção brasileira como técnico, na tua opinião? Como é que tu vês ele como técnico? Né? Boa pergunta. Quem? O Rogério Ceni como técnico. Você foi o cara que defendeu isso. O Milton falava isso no ar. Eu vejo. Eu também. O Rogério, é assim, ele lógico, tudo precisa de amadurecimento na carreira, na parte técnica e tudo, e ele tem amadurecido muito. Mas você vê que todo clube por onde ele passou, até hoje eu torço por Fortaleza por causa do Rogério. Porque o trabalho que ele fez no Fortaleza inicial... Não, sensacional. Né? E o Marinho virou Pelé lá. Agora, né? Tá jogando muito. Ele tem que passar por um amadurecimento, mas eu vejo o Rogério na seleção brasileira. Muito inteligente. Eu acho. Inteligente, mas... Ele sabe, e ele conhece. O maior profissional que eu vi, César. Um cara assim, ele saía lá do Morumbi dando entrevista pra nós, Milton. A gente esperava pra entrevistar, ele saía 1h30 da manhã do Morumbi, 2 horas. Você lembra quando ele ia Nunca dispensou uma coletiva. Eu tive uns arranca-rabo pequenininho com ele também, com o Leão também, mas são entrevistados maravilhosos. Sim. Muito inteligente, né? O Rogério era reserva do Zete na época. Eu cheguei uma vez no CT, ele tava batendo falta sozinho, com a barreira e tal. Eu falei, cara, você tá batendo falta? Ele falou pra mim,
a vida está muito competitiva. Se você não for diferente, você não sobressai. Nossa, gênio. A cabeça. Gênio. E outra, ele saía 2 da manhã do Morumbi, no dia seguinte a gente ia no treino, quando era aberto, era muito bom e não tinha problema. 3 da tarde, o primeiro cara a entrar no campo. O Rogério. Você sabe por que ele começou a bater falta? Porque ele morava no Morumbi. Ele morava no Morumbi. Outro dia eu tava no CT e a gente fez um lanchinho lá, não era umas 10 e pouco da noite, a tia fez um churrasquinho lá pra gente no pão, com vinagrete e queijo delicioso, a gente comendo. Ele falou assim, tem gente hoje, esses meninos de hoje, reclama da comida, reclama de tudo. Ele falou, eu morava no Morumbi, lá debaixo da arquibancada, e você descia à noite, estava com fome, você tinha que comer era pão com barata ou pão com barata, que tirava o pano, as baratas saiu correndo do pão que estava circulando, soprava o pão Verdade e mesmo. comia aquele pão lá mesmo, porque não tinha outro, porque não tinha como sair do, imagina, Morumbi à noite, aquela época, tinha que ir num shopping, alguma coisa, tudo longe para ir, e aí, na época o São Paulo estava construindo o CT. O CT não estava pronto, ele tinha o campo, mas já treinava lá, por causa do Tele. Eu sou do tempo quando falavam um jogo no Morumbi, longe demais, né? Então, e aí saiu uma Kombi do Morumbi com os lanches para os jogadores, para que quando os jogadores chegassem, ela tinha um lanche antes do treino e tal. E aí, para ele não ter que pegar ônibus e tal, ele ia de carona na Kombi com os lanches. Então ele chegava muito mais cedo, lá saía às 5h30, 6 horas da manhã, chegava lá super cedo. O treino era às 9 da manhã. Ele chegava lá às 7, ele já se trocava, comia o lanchinho dele, como não tinha ninguém, ele pegava, arrastava aquela coisa de bola, arrastava a barreira e ficava batendo falta até o elenco chegar para fazer o treino. Então era um passatempo para ele, aquele momento em que ele ficava... Quem que levou o Rogério Ceni pro São Paulo? Precisa fazer uma estátua pro cara. Não sei, Ele jogou pelo Sinop contra o São Paulo, acabou com o jogo e o São Paulo trouxe ele. Mas você pega o profissionalismo do Rogério, ele se aposentou num domingo, né? Na sexta-feira, ele bateu 150 faltas porque ele batia todo dia. Quer dizer, o cara já sabendo que ele ia se aposentar, ele mesmo assim. Até hoje, você vê uns vídeos aí no Bahia treinando, ele mete o passo para o cara. Teve um jogo São Paulo e Cruzeiro no Mineirão, foi 2-2. Ele faz os 2 gols do Fábio e ainda pega um pênalti. Isso. Não, e tava 2-0. Tava 2 pro Cruzeiro. Isso, ele pega o pênalti. Gol. Esse Fábio também. E é o único gol que ele tem de bola rolando. Que a falta o cara dá um Exatamente. E ele bate. Viu, o Fábio, temos que levantar a bola desse rapaz. Eu jamais o entrevistei, mas ele tá com 700 anos de idade e tá jogando... 43, cara, tá pegando tudo. Mas, o Rogério, esse jogo do Chile que a gente falou, tinha 40 anos de idade. Exatamente. Vou te falar, o Manga no Internacional tinha 40 anos de idade, depois ele foi pro Operário. Foi, Operário, Coritiba e Grêmio. E o Operário qualquer lugar que ele jogou, ele brilhou. E o Operário chegou, se não me falha a memória, na semifinal com o São Paulo no Morumbi. É isso mesmo, tem razão, 77. O Chicão bate a falta por cima e o Serginho faz gol, que ele tava segurando, fechando o gol, e quase que o São Paulo não passa pra final. Isso mesmo. Por causa do Manga. Com 40 do Manga. E com 40 anos de idade. E as mãos do Manga? Você que entrevistava tanto o Manga, e as mãos dele? Tudo torto. Não usava luva. O Manga jogou no Grêmio em 79. Depois o Grêmio contratou o Manga. Eu não lembro. Jogou em Porto Alegre. E tem do Internacional, não sei se, acho que o jogo foi que ele pega uma falta do Nelinho, que faz no final de 75. Uma curva. Tu pega no YouTube as imagens, são impressionantes. É impressionante a defesa. Impressionante. As faltas do Nelinho, a bola, é sério, a bola fazia isso aqui, ó. Ela espetacular. E o Manga ia lá e pegava a bola. E o tanto que a gente boa, né, Elinho, também. Pô, baita cara. O Romário foi artilheiro com 41 anos, né, do Campeonato Brasileiro. Foi. Não, a gente tava 41? 41. Poxa, o baixinho. O Romário aqui tem aquela entrevista clássica pro Fred. Que aliás, o Romário não tem um filho bom de bola, não tem? O Rogério Ceni não tem um filho goleiro? Não, o Romário tem. Ainda não. O Rogério tem um filho. O filho do Romário jogou no América agora. Ele é presidente do América, ele tá jogando. Que eles iam jogar junto. Não, mas tem a entrevista clássica do Romário, que é o Fred dos Desimpedidos, começa. Quem foi melhor? Eu ou o Haaland? Eu. Ele só fala do Ronaldo, que ele fala, esse eu tiro o chapéu, mas eu fui melhor. Não. Tudo é eu. Eu acho sensacional. Não. E com razão. Eu falei com ele na entrevista, só tem 2 que ele fala que foram melhor que eles. Sim. Quem são? Pelé e Maradona. Exato. O Messi, empate. Que autoestima, hein? Não, mas aqui nessa entrevista com o Fred, só perguntam de centroavante. Sim. Por isso que ele é melhor que todo. Você é o Haaland, você é o Edmundo. Não, o melhor... Demais, até eu gosto muito do Edmundo, mas... Edmundo... Mas eles brigaram, né? Eles não se falam mais. O jeitinho dele... Quando o Fred pergunta pra ele assim... E o Pedro? Ele fala assim, comigo? Eu? Meio assim, você tem certeza? Eu? Mas assim, ó, quem viu o Romário jogar, meu Deus. E pra vocês, quem foi? Por favor, vou entrar aqui na coisa. Quem foi melhor, Messi ou Maradona?
Maradona, Pra mim que isso. Maradona. Pra mim, Maradona foi o único que se Maradona foi aproximou mais do Pelé. completo e numa época... Tem um vídeo do Maradona que o gramado... Lama. Na lama, né, César? O Espetacular. gramado... E ele não cai. Os caras dando no meio dele, ele não É. cai. A arbitragem também era diferente, né? era. Não tinha... Se o Maradona jogasse hoje, ele seria superior ao Messi na mesma época. Se os dois estivessem na mesma época, Sim, sim. acho que o Maradona seria eu acho que o- Não, mas ele é superior ao Messi. Eu acho que é meio igual aqui o Pelé e Zico, né? Acho que o Messi é comparado ao Zico aqui, que é pra mim é o segundo maior. Quer dizer, o maior depois do Pelé, porque o Pelé não dá pra comparar, né? E eu acho que o Maradona, pra Argentina, também é o melhor. Quem foi o maior jogador? Qual o maior jogador de São Paulo, na tua opinião, na história? Do São Paulo? É, na história. Rogério. Rogério. Rogério, sim. Olha. Pela importância e por tudo, Rogério. E o técnico e dirigente? Você uma vez falou no SBT que o maior jogador da história do São Paulo foi o Tenente, lateral esquerdo. Legal. Foi meu Lembra pai. do Tenente? Meu pai falava Teve o muito do capitão canhoteiro. também. Meu pai falava do canhoteiro. Pena que eu não vi jogar. Nossa, Meu pai é o. Orlando Duarte sempre falou do canhoteiro. Garrincha de perna esquerda, lembra? Isso. Quebrava só na linha, só em cima da linha, assim. Que uma vez ele deu um drible no Idário do Corinthians. Que dava porrada. Ficou abraçado da bandeirinha do corner, meu pai. Porque ele sem espaço, ele deixou o cara abraçado da bandeirinha do Canhoteiro. corner. Esse nome é histórico também, viu? Maravilhoso, né? Como é que chama? Maravilhoso. O doido, o Lisca doido, que ele. Lisca doido, que meu ele, amigo. que ele deu uma entrevista falando do Ronaldinho Gaúcho, que o Ronaldinho com 17 anos, 3 caras em cima dele, e aí o Lisca falou. Fecha que ele não tem pra onde passar, não tem pra passar. Ele passou, fez o gol e saiu fazendo assim, por isso que ele falou, cara, não tinha por onde passar. E ele passou. Mas o Ronaldinho não aproveitou em 100% o enorme talento que Deus lhe deu. Ele parou muito cedo. Parou com 35, né? Então, mas o jogador. Não, as jogadas que ele. Porque antigamente a gente não tinha. Na minha casa, por exemplo, nem televisão tinha. Tinha na casa dos amigos. Né? Eu ia na casa do Cavadeira e do João Mula pra assistir jogo. E as mães. Vamos, acorda, vai dormir, larga a mão de jogo, amanhã tem aula. Entendeu? Olha, vou dizer uma coisa pra você. Eu tenho umas lembranças desses jogadores que. Eu nasci pra pegar isso aqui, o microfone. Sim. A única coisa que você fazer, já não dirijo mais, tá uma carraiada aí, como diz o Pretz com os carros importados dele, você dá uma relada, 40 conto, dá outra relada, 62. Você tá dando uma ralada demais, né? Eu sou barbeiro. É o campeão do meio fio. Aliás, eu não tenho habilidade manual pra nada. O carro tem que ser automático. No máximo você abrir um litro de vinho. Uma vez que eu perguntei o melhor técnico e o melhor isso aí a dirigente gente- do São Paulo. Melhor técnico é difícil porque teve o Rubens Francisco Minelli, teve o Muricy com os 3 títulos consecutivos, e teve o Telê. Pela história, pelos títulos conquistados. Não, o que o ele Muricy sempre falou ficou do Tele aqui, se você tá aqui, você ia chorar. não. com o Telê por causa disso, né? Assim, as pessoas que dizem que o Telê não era um grande estrategista. É isso. Mas que o Minelli foi demais. Demais. Né? Minelli era, mas assim, pela história, eu fico com o Telê. Dirigente, seu Marcelo Portugal Gouveia. Todo mundo fala do seu Marcelo. Todo mundo. Não tem O jeito. seu Marcelo era de uma elegância, Elegância. de uma O postura. maior lembra muito do cartola do Pimenta Brasil pelos foi títulos, Nicolau né? Moran Vilar, do Santos Futebol Clube. Maior da história. É o maior da história. E Bom, a tia Jorge Cury, o que tu faz? Também foi o maior presidente do mundo, de todos os tempos. Mais uma só. mais uma e a pequenininha. gente entra Porque aqui. não adianta aproveitar o César aqui. A seleção brasileira ainda te emociona? Não. É difícil. Ó, né? desculpa, Não eu quero. emociona mais ninguém praticamente. Isso, né? eu tenho falado que parece um clássico Portuguesa Santista e Juventus, Senhora. Bangu e o Canto do Rio. Eu tenho escrito isso muito. A seleção, o Dorival Silvestre Júnior, outro tremendo bom caráter, ele não tem culpa nenhuma, Gaúcho. Sabe por quê? Mas Porque tá ele não meio tem. perdido. A gente adora ele, mas Sim, tá meio mas perdido. não é. né? Desculpe, deixa eu terminar. Ele não tem quem convocar. Eu sou do tempo que saía uma seleção brasileira, não tinha de seu Lopes. Esse pode, não tinha Demir da Guia. Tenha paciência. Tinha de cá. O de cá. De cá jogou bola, hein? Não jogou, não? Nossa. De cá E cobrando falta. tudo. É o que Isso- eu falo. Vocês falaram ano passando aí do Zenon. Passando também. Zenon jogava demais, cara. O Zenon, que é a cara feia dele, e eu entrevistei ele outro dia na inauguração do supermercado. Eu não vou falar o supermercado porque eu nunca fiz propaganda na vida. Aí ele conta cada história. Ele tem 11 filhos com 3 mulheres, o Zenon. Dá uma brigaiada lá, porque ele tá rico, sabe? É isso. É. Ó,
Não, ele se mete a dar escalação, né? Neca, Mauro, Gomes, Edson Miranda, Zé Carlos, Renato e Zenon, capitão Careca e Bozó, técnico Carlos Alberto Silva. Não, eu gosto de um time com... Aliás, a gente tem que dar crédito para quem merece, né? Carlos Alberto Silva, que transformou Dario Pereira de meio campo para quarto zagueiro. Exatamente. Que lembrança boa, é? Maior. Mineiro, Carlos Alberto. Oscar e Dario Pereira, talvez individualmente pode ter tido gente melhor, mas como dupla... Como dupla, sim. Foi a melhor Não, o São dupla Paulo de tem, zaga. assim, pra mim, indiscutível, dupla. Oscar Dario Pereira, Miller e Careca. É verdade. Como dupla. Escuta, você que é considerado... O Serginho Chulapa é o maior artilheiro da história. Maior artilheiro. Escuta, você que é considerado um cara mais ou menos bonito, Sim. quem foi mais bonito? O Bellini, Deraldo Luiz Bellini, ou o nosso Becão lá de Campinas? Qual? O loirão bonito da Copa do Mundo, fazia com o Polósia do Oscar Bernardi. Oscar Bernardi. Então o senhor vota, Difícil, por favor. difícil. É o Silvio Santos dos pobres Difícil, perguntando. Quem é difícil. mais bonito, Bellini ou o Oscar? Como eu convivi mais com o Oscar, vou deixar o Oscar. O Oscar é meu amigo. E o tanto que é bom caráter também. Maravilhoso. Cara, Ele, a demais. Márcia, todo mundo. Família toda, espetacular. Agora eu tava vendo você no SBT outro dia, e você comentou uma notícia lá, e rapaz, esse deputado aí parece que tá com a pulga atrás da orelha. Escuta, por que pulga atrás da orelha e não uma barata, um pernilongo? Hein? Por quê? Por que a pulga atrás da orelha? Não faço ideia. Não tem um percevejo? Exatamente, Não né? faço ideia. Cada macaco no seu galho. Por que não, né? Um elefante, uma jaguatirica. Bom, pessoal, infelizmente a gente tem que encerrar aqui. Tá um papo maravilhoso, pô, que é super isso? Não, deixa eu gostoso. só acrescentar uma coisinha Vamos lá. rápida. Eu aprendi com o Marcos Micheletti, que é o meu braço direito lá na Avenida Paulista, no escritório. Ele me explicou por que existe a palavra greve. Que teve uma época lá na França que o pau quebrou lá e tal, e um grupo de trabalhadores eles foram fazer uma manifestação contra o patrão, entendeu? E foi numa praça chamada Greve. Aí ficou greve. É sério isso, não tô chutando não. Tá vendo? Eu gosto de umas abobrinhas também. O Mauro Betti é o maior enganador da história da imprensa esportiva brasileira. Exato. Eu tenho uma foto dele, olha a foto do Mauro Betti, ó. Olha aí. É um débil mental, ó. Isso é assassino. Você tá louco. Deflorador de uvas. Tem um vídeo dele colocando a peruca lá no SBT, você já viu? Ele tirou a peruca pra mim outro dia também. Então, foi aí que eu vi. Foi. aí que eu vi, Mas só a última pode. E o canto também. A última já faz E o tempo. canto também, que é bom caráter. Sempre a última. Depois a gente deixa o Brunão, Desculpa. da produtora, ele que vai editar. Mas escuta, acho que o Brasil ganha a Copa de 2026. Não. Não. Nenhuma chance. Eu não vejo. Nenhum ver. Eu não vejo. Mas Tem um o time. Dorival não tem culpa. Ele não tem quem Se convocar. ele chegar até lá, né? Eu Exato. faço voz que ele chegue, Eu se ele também. chegar até lá. Né? Eu também. Exato. Mas não é fácil. Não é fácil. O Brasil Escuta. tem muito. Você sabe quando Passa a mão no você assim pra ver se eu pego beleza. Você sabe quando é que começou? Quando começou o êxodo dos jogadores brasileiros irem embora ou não? Quando? 1996. Sabe por quê? Até antes de 96, sempre saía 1 ou 2 jogadores por ano do Brasil. Grande, assim. Aí né? foi embora. Então. Hoje vai desde moleque. Sim. Por quê? Porque em 96 a Europa mudou com a comunidade Verdade. comum europeia. Verdade. O Cafu tem passaporte italiano, porque só podia ter 2 estrangeiros, Sim, lembra? sim, só É. 2. Hoje aí o cara com passaporte italiano, ele da comunidade ele pode jogar com alguém da Europa. Exatamente. E aí todo mundo passou a buscar e a tirar passaporte, a conseguir. Então hoje você leva quantos jogadores você quiser para lá. Verdade. Isso o senhor não sabia, Gaúcho. Ele tá te ensinando. Sabia, assim, a lei Não. Bosman. A lei Bosman. Essa eu foi. não sabia. O Bosman foi um Bosman, jogador que conseguiu Com o Beck, certo? né? Quebrar essa questão Olha lá. do contrato, né? E ele, como estrangeiro, ele ganhou o passaporte da FIFA, E aí, ó. onde ele poderia jogar em qualquer lugar. E Então. aí o mercado foi se abrindo. Ó, que legal. Exatamente Foi aí por causa que disso. Hoje a gente tem 9 não sabia. estrangeiros aqui, César. É demais. Não, mas e lá 9 fora estrangeiros. também? Lá Antigamente Lá era um fora, ou o outro. Arsenal Ramos chegou a Delgado, entrar em campo, não tinha Serras. nenhum inglês. Então, isso Dario não- Pereira. A Juventus- Eles vão muito cedo. Muito Se eu não me engano, a Juventus entrou uma vez em campo sem nenhum italiano também. Também. Então, mas eles vão muito Ué, isso eu não sabia. É, parece que Vão tem uma embora vez. Muito cedo. Vão muito cedo embora, jogadores. Você Mas- passa uma revelação, já é vendido. Não, o Estevam com 17 e o Já Hendrick, tá- né? Exato. Então, já estão Com 17 já estão. Nem eram titulares. O Hendrick não chegou a ser titular absoluto do Palmeiras. Antes de ser vendido pro Real Madrid, sim. Depois que ele foi Aí, titular. só- É verdade. Né? E o Estevão também. Mas Exato. Não, o Júlio Casares é um homem da comunicação. Eu acho ele um baita de um cara, ele anda meio
meio brabo Trabalhei com ele na Record. É um baita cara. Não, E cara eu te sensacional. pergunto, você o vê como um bom presidente? Eu vejo como um presidente. Por quê? Quando eu tive com o Júlio, antes da primeira eleição, ele falou para mim, César, tem uma missão, tem três pilares muito difíceis para resolver. Um é a disputa política dentro Sim. do clube, que está dividindo muito o clube. O segundo, ganhar título, porque estava com um jejum de títulos. 12 anos. Né? E o terceiro, pagar a dívida. Ele não conseguiu ainda, a dívida só está aumentando. Mas ele ganhou títulos importantes, ganhou o Paulo, depois ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Supercopa, títulos que o São Paulo não tinha. Isso. Né? Então, assim, e com a dificuldade. Conseguiu colocar o nome no Morumbi. Não, essa sacada foi demais. A sacada foi excelente. Essa sacada foi 90 brincadeira. milhões de reais por um S. Maravilhoso. Mas você pensar no futebol de São Paulo, Mas não é toda a imprensa que fala morumbis, não, viu? Não, é verdade. só Eu falo. pouca gente. É. Mas também, né, questão publicitária. Eu tô do Mas outro foi uma lado. bela sacada. Eu tô do outro lado. Você tem que ter uma contrapartida também. Você não é obrigado a falar o nome. Concorda comigo? Não. O nome do patrocinador tem que ter uma contrapartida. Eu acho que tem que ter uma contrapartida. É bom, eu concordo com você, Vocês estão porque entendendo eu o que eu tô nunca dizendo, fiz né? propaganda, então eu Vocês não estão entendendo a apoio. coisa? Falar de graça, assim. Tu muda o nome, né? O futebol hoje. Por exemplo, vamos supor, tu faz uma parceria com emissoras para falar o nome, tá? Mas aí tu fecha o CT e nenhuma entra nenhuma entra no treino. Tu acha que é legal isso também? É verdade. É uma série de É o seu lado, contrapartidas é o seu lado, hoje. é verdade. A vida do Desse repórter. lado aqui, fácil. desse lado Como- da mídia também. Mas Como tudo marca? muito. Eu gravei uma entrevista com o Muricy, aproveitando aqui que eu tenho um canal também. Por favor. Várias plataformas digitais. Dá o endereço pra Dá nós. endereço, por favor. youtube.com/. César Filho. Tem no Spotify, tem outras plataformas digitais também. E tem o Show de Bola, que é onde eu faço entrevista com o pessoal de futebol. Eu tenho Boa Noite Brasil, que são entrevistas com o Boni, com o Faustão. Sim. Eu convidei esse aqui também, não vai. Nunca vai. É, mas você não pagou o cachê. então. Aqui você ganhou Vai ao vivo. $1.000. Eu tenho um arquivo pessoal que eu conto os bastidores da minha trajetória, igual eu tô contando aqui várias aqui. Sim. Eu conto lá a trajetória e vai ter o Boa Tarde Brasil agora também que eu vou lançar. Que legal. São marcas minhas e tá aí disponível para você assistir. Entra lá, youtube.com/. César Filho, tem um conteúdo bem. Eu acho o distintivo do Corinthians muito mais bonito que o do Palmeiras, do São Paulo, do São Santos. Paulo foi eleito o mais bonito do mundo. É. Não, esse Corinthians aqui é melhor. Amor. Se não sei, se eu sei, Corinthians, eu tava no. Nossa Se senhora. vier a CPI da fake news aqui, você tá Exatamente. pego, hein? A falsidade. A CPI da fake news, você tá pego, Milton. Tu pensa em ser presidente de São Paulo um dia? Não, meu filho queria, mas eu não penso, não. não. Geladaça. Uma vez eu ouvi de um cardeal, viu, Predson? Menos de 70 não é presidente de São Paulo. Ouvi O Júlio isso. foi- Com o Júlio menos, foi o antes, Júlio né? conseguiu quebrar essa barreira. Com menos de 70 não vira presidente. Mas mesmo assim, eu acho que tem muitos problemas. O São Paulo Sim. estava falando assim, eu fui no CT para entrevistar o Muricy, o CT não é mais o mesmo, porque tudo é diferente, tudo Sim. tem umas barreiras. Sim. Antes era muito mais gostoso. Tudo aberto, de você era tudo ficar, aberto. de você conviver. E eu sou do tempo em que se falou em Morumbi, a turma, mas que burrada, que coisa imbecil, fazer o estádio lá nos cantos, não sei lá onde. Imagina. Imagina só. Mas foi uma das maiores jogadas de marketing da história. Você Foi. sabe que até hoje Foi. eu me emociono quando eu entro no Morumbi. Eu também. fui agora no show do Bruno Mars com a minha mulher. Eu entrei lá, você vê que Como é que ele chama? Bruno Mars. Minha neta, que cantora, foi também. E você viu, eu fiquei na parte dos camarotes aqui embaixo e tinha a arquibancada em cima. Aqueles braços, tudo aquilo lá é suspenso, embalado. Maravilhoso. Maravilhoso. Mas o do Palmeiras eu tô impressionado. Eu fui num evento lá que não era futebol. Pô, o Allianz Parque é brincadeira. O Allianz também. Parque, para mim, é o melhor estádio do Brasil hoje. Para mim. Assim, porque a localização, do lado do campo, facilidade para chegar, porque é uma região também que tá surgindo o metrô agora ali na Sumaré também, né? Tá, a linha tá, laranja, né? tá. Que vai ficar mais fácil ainda. Não, São Paulo tem agora, vai ter a estação bem na Vai frente ter do também. Morumbi, né? Vai. Agora vai ficar mais fácil ainda Mas pra o São chegar. Paulo, se vier Não, a reforma- estação São Paulo Morumbi ajudou demais mas também. se Ajudou vier hoje, né? reforma para o Morumbi, aumentar a capacidade, igual aconteceu no Monumental de Nunes, Sim. em Buenos Aires. O Eduardo Toni falou que vai pra 80 mil, né? Que hoje é 64, vai pra 80 mil. Aquela obra ali é metrô ou é só obra do córrego? Então, pelo que eu vi ali, posso estar enganado, mas pelo que eu vi era a obra do metrô. Vai ser uma estação do metrô ali. É, pelo Pô, que é na eu frente tava do vendo, Morumbi, o que cara. eu tava Só vendo era atravessar a ali. rua. Aí sim. Vai Mas ser como o tempo urge, Posso estar errado, mas pelo eu que eu vi. quero é isso. agradecer muito o senhor, viu, pela sua humildade. Milton. Não, Você me foi desculpa demais. porque tá meio apertado aqui o nosso estúdiozinho na sala. É verdade. O puxadinho aqui que a gente fez. Não, foi uma honra mesmo. Assim, César eu sou Filho. fã. Vou fazer a Né, segunda temporada em breve. O Mauro Betti fala que você é o homem mais bonito de todos os tempos. Eu concordo. Empatado com Rock Hudson. Eu concordo
com ele. Coitado do Mauro. O Mauro vai ter direito de resposta em todos os Não, episódios. processar essa turma aí do Bet, não sei o quê. O nosso aqui é o Elizabeth. Elizabeth. É bonito isso. Aliás, o nome Elizabeth, eu conheço muitas Elizabeths, todas lindas, né? Agora o Mauro dizendo que o BET pertence à família Bet. Ah, até E a brincadeira. rainha Elizabeth cravou que a Inglaterra ia ganhar a Copa de 66. Mas Ela é o roubado. acertou, né? Na primeira noite em que o Mauro esteve com a gente no SBT Brasil, eu fiz uma caminhada até ele e falei assim, quando eu comecei minha carreira, eu tive a emoção de trabalhar ainda garoto, uma lenda chamada Joemir Bet. E hoje a emoção se repete. Ele era a cara do João Paulo II, um homem. Viu? Não, mas o Joelmir Betting, eu também trabalhei um pouquinho com ele lá na Jovem Pan. Mas o Joelmir Betting foi um dos caras mais educados do mundo. Verdade. Um cara ético, maravilhoso. Mas o filho é um capeta. Não é. Mauro Betting? Não. Você, rapaz. Você persegue o Mauro. Já- Mauro Betting, eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Vocês não sabem o que ele faz. Já vamos preparar todo o programa, ter o direito de Você já resposta. trouxe o Mauro aqui? Não, tem que trazer. Trouxe, Sim, já trouxe. veio. Não, me roubou um vinho. Aí, ó. E eu vou roubar 2. É, sem vergonha. Mas, pessoal, vamos lá. Boa tarde, boa né? noite, boa tarde, Boa bom tarde, dia. boa noite. A gente não sabe o horário que vocês estão assistindo. A gente vai aqui agora fazer os palpites aqui na Elizabeth. Elizabeth, umas das melhores casas de apostas aí. Vou falar até as odds pra vocês, já dizendo, claro, que as odds, na hora do dia do jogo, elas podem sofrer alteração, como é normal, tá? Mas a gente vai mostrar aqui. E aí eu queria começar perguntando pra vocês. Terça-feira, 7h30 da noite, pelo Campeonato Brasileiro, temos Fluminense e Atlético Paranaense. 1-0 pro Fluminense. Gol de Tele Santana. 2-0 pro Fluminense. O Atlético tá com um cara que vai cair, hein? Foi amassado pelo Corinthians. Aliás, essa palavra agora tomou conta, né? A gente falava goleada, não sei, agora é amassar. Mas foi mesmo. Chegasse, Né? chegasse a ver o segundo tempo, Inventaram 5-2 fora amassar. o baile. 2. O Atlético tá com um cara que vai cair. É 2-1 O Fluminense. que mais? Eu acho que eu vou apostar 2x1 Fluminense, porque eu sou muito fã do Ganso. Acho que o Ganso vai Não, fazer esse tinha que estar na seleção, eu acho. Maravilhoso. E aí o Fluminense tá com a odds de 1,91 e o Atlético Paranaense com a odds de 4,3. Ó, falando aqui do Ganso, eu ia dizer aqui, eu falei do Dicá. Que jogador. né? Na nossa época, né, Milton? A gente tinha camisas. Todo Nossa. time tinha um camisa 10. Exatamente. Todo time tinha um camisa Culpa 10. do Pelé. Né? Mas O culpa bom. Não, sim, mas O se você bom pegar é o 10. a seleção brasileira de 70, o ataque de 70, Jairzinho, 10. Foi 10 depois do Cruzeiro. Sim. Gerson, 10 do São Paulo. Tostão, 10 no Cruzeiro. Rivelino 10 no Corinthians. 10 no Corinthians. O Pelé, 10 no Santos. Nossa. Tudo camisa 10. E o Aí Gerson? você pega nessa época, O tinha Gerson é o Dirceu melhor Lopes. cara hoje da internet pra opinar. Ó, você Eu pega- acho ele um barato. Naquela época tinha Ademir da Guia, Dirceu Lopes. É, e não foram pra Dicá, Copa esses dois. Dicá, e tantos outros Meu camisas Deus. 10 que era tão. Jorge era tão- Mendonça. Jorge Mendonça jogou muito. Também bola jogava muito. Não, ó, e lembrando, né, que esse é o Campeonato Brasileiro, esse é o jogo do Campeonato Brasileiro de hoje, né? O episódio tá indo ao ar hoje na terça-feira. Hoje, na terça-feira, também a gente tem Libertadores, Atlético Mineiro e River Plate. 5-0 pro Atlético. E eu quero agradecer ao presidente lá, que tá me colocando. Sérgio até Coelho. Sérgio Coelho, eles querem me mandar aqui esses aviãozinhos pequenininhos para ir lá ser homenageado no meio do campo. Pô, Eu tem vou que ir, consultar Milton. Na nova Arena do Galo. Eu Esse jogo vou é em Belo Horizonte. consultar né? as minhas- Belo Horizonte. Como o jogo é em Belo Horizonte, minha equipe. como o jogo é em Belo Horizonte, é um jogo muito difícil, 2-0 pro River. Sai pra lá. Vai, não paga o cachê dele. Não, a pergunta é, você vai no jogo? Eu estou pensando. Então 2x0 pro River. Jogar contra o time argentino é sempre gelada. Eu acho que vai ser 1x0 pro Atlético. Eu Ô, acho- viu? Você pra precisa mim, dar uma 1 a 1. enfeiada aí. Você tá 1 a 1. bonito demais, você humilha a gente. Pô, fica você, para, eu e o Ó, Prétio aqui, nós Quem que ficamos... vocês acham que vai fazer a final da Libertadores? River e Botafogo. Botafogo passa. Concordo. Eu acho que é River e Pra mim, Botafogo. Eu gosto do Botafogo também, porque o Brasil é o que é devido a dois times, Santos e Botafogo. O resto tudo segunda divisão. Mas chegasse a ver o que aconteceu na sexta-feira, o Botafogo Nossa, faz 1-0. isso. Não, o futebol brasileiro, primeiro Olha plano, aqui, Santos e Botafogo. O resto é segunda divisão. O Brasil não é pentacampeão? 5 vezes campeão do mundo. Em todas as 5 conquistas, tinha pelo menos um jogador do São Paulo. É verdade. Que, aliás, o São Paulo é o único time que nunca perdeu do Real Santos e Madrid, jogou 5 Botafogo, vezes. Pelé e Garrincha. E aí não tem conversa. Ei, Nilton Santos, vocês estão... Jogava pouca bola, Nilson. O Botafogo. O do Tavares Santana. Didi não jogava nada. Valdir Pereira, o Didi, no fim de carreira passou pelo teu São Paulo. Gilmar dos Santos Neves jogava nada. É.
Aliás, então, para terminar, prometo que agora eu não falo mais nada, o maior time do mundo todos os tempos. Gilmar Lima, Mauridal, Musito Calvé, Dorval Mengão, Coutinho, Pelé Pepe. Ou então Gilmar dos Santos Neves, Antônio Lima dos Santos, Mauro Ramos de Oliveira, Raul Donazar Calvé e Dalmo Gaspar, que está fazendo faria aniversário agora, 94 anos, ele faleceu. Meio campo, Zé Elide Miranda, Zito e Mengal Figueiró, Dorval Rodrigues, Antônio Wilson Nório Coutinho, um tal Pelé, Edson Anácio Nascimento e Zé Macia na ponta esquerda, o Pepe. Qual é o seu Santos de todos os tempos? Ah, rapaz, eu fico com esse time, que é o maior de tudo, ganhou tudo, né? Ganhou tudo. Só que eu tenho que colocar o Pepe, que me perdoe, porque o Pepe era nota 9,71. Agora o Edu, maior ponta 11 do planeta, 9,8. Edu jogava muita bola. E aí Mas o Pepe é o maior artilheiro da história do Santos. E você sabia por que ele nasceu no dia 6 de agosto? Não, o maior artilheiro do Santos é o Pelé. Mas o Pelé é de outra história. Ele falou assim, mas o Pelé é de outro clube. O Santos perdeu pro Milan no Mundial de Clubes em 63, lá em San Siro. Na volta, o gol de Basola, o Santos atrás. Depois parece que fizeram até 2-0. Aí teve uma falta na intermediária. O Pepe deu uma porretada e o goleiro Guese, que era muito bom, não pegou. Ele fez 2 gols de falta no Guese e o Santos foi campeão do mundo. Guese, Davi Trebe, Maldini, Pelagale e Trapattoni, Mora, Lodete, Mazola, Diana Rivera e Amarildo. Tá vendo? Você não sabe nada, Gaúcho. Você não sabe nada. Tem que conferir, deve ter muito chute nessas escalações. Essas escalações aí. Depois, só confirmando, pessoal. Deixa eu só terminar a história do Edu, desculpa. Vai, por favor. O Edu gosta tanto de mim e vice-versa, que quando foi no dia 4 de agosto em Jaú, a dona Guilhermina, mãe dele, estava dando a luz ao Edu. Mas o Edu, da barriga, ele sacou que era dia 4 de agosto. Ele pegou, chutava a barriga da mãe e ela sacou, que era um sinal de que ele não queria nascer dia 4. Aí foi no dia 5, mesma coisa. Começou a chutar a barriga da mãe dele. Aí ficou pro dia 6, porque era o meu aniversário. E nós dois nascemos no mesmo dia, 6 de agosto. Olha, eu não contei essa. Ele com 16 anos, ele era titular do Santos. Jogava demais. Jogou no Inter e jogou no Corinthians. Ele ficou gordinho, né? Mas jogou no Inter em 77, não deu certo. Viu? E ele veio pro Corinthians. Né? E aquela figura diabólica, Mauro Betti e eu, nós estivemos com o Edu outro dia, num evento que teve lá na Moca. Foi muito bom. O Edu não para de rir. Ele não gostava do Zagallo, né? Porque ele foi a 3 Copas do Mundo, 2 o Zagallo era recuado, e o Zagallo não votou ele nem 1 minuto, nem em 70 e nem em 74. Você sabe que o Pepe poderia ter naquele tempo o alambrado era muito fraco e tal. O Pepe sabia que ele matou 15 torcedores. Bom. Vamos lá. Então vamos Só acabar? lembrando que a odds, né, do Atlético Mineiro tá em 2,25, a do River tá 3,45 na nossa Elizabeth. O que é odd, meu filho? Odd é o coeficiente de você calcular quanto que você vai ganhar. Então, se você apostar R$10 com uma odd de 2,25, você vai ganhar R$22,50. Eu não sabia, mas agora eu aprendi. E o último de palpite... dinheiro não me interessa. E o último palpite, que amanhã, na quarta-feira, temos o jogo, que é Libertadores também. Aqui no Brasil, o primeiro jogo, Botafogo e Peñarol. 1-1. 2-0 pro Botafogo. 1-0 Botafogo. E não sei se vocês viram contra o Criciúma, o Botafogo fez 1-0 aos 47. Que jogo, hein? E na saída o Botafogo se desconcentra e o Criciúma empatou. 1-1 o jogo, gol do Viseu. Uma das coisas mais inacreditáveis do futebol. Agora o Palmeiras se venceu o Juventude. Encosta. Aí não passa à frente. Não, acho que tá 4 pontos, né? Tá 4. É? O Palmeiras ganhando o Juventude. Fica um ponto. Nós estamos fazendo antes da bola rolar. Palmeiras ganhando do Juventude. E a gente tá aqui fica 1 ponto atrás do Botafogo. A gente tá aqui com o Botafogo. Tem Botafoguense aqui, tem ó. E aí, falando que a odds do Botafogo tá em 1,42, a do Peñarol 8,4. Então significa que o Botafogo tem mais chance. Eu também vou nesse Botafogo 2-0. Corinthians! Eu te pague, Corinthians, porque se não cesse, o seu tava frito. Nossa. Bom, queria agradecer aqui de novo, né, Elizabeth, essa casa de apostas que apostou nesse projeto aqui tão legal. César, sem palavras aqui pra te agradecer. Deixa eu te... Aqui, ó, Milton. Você sabe que com você, Elizabeth, vai crescer muito, né? Você... Elizabeth feia. E agora aqui, ó. Muito legal. Aqui nos podcasts aqui, Futebol é Minha Vida, que é uma frase que o Milton sempre fala, né? E contou aqui pra gente. E é isso. Agradecimentos aí a todo mundo. Cara, o César Filho... Tu é um monstro, César. Parabéns, cara. Meu parabéns pelo profissional e pela pessoa que tu és, cara. Que isso.
meu tá. Tu virou o microfone aí. Tu virou o microfone. Você tá começando na carreira, né? Apaga isso. Tá começando, o menino tá começando. Tem que ficar. Outra experiência. Não preciso nem anotar aqui, né, Brunão? Que é corte. Agora você pode ir não preciso embora. nem anotar. Como isso que é bom, deixa. Não, o corte pra internet. sim, o corte da internet. Não, é o corte da internet. Eu não preciso de microfone para minha sabedoria. Sua voz é tão potente. Tu é tão bom que até o microfone inverte, cara. Pronto, matou. Que final de programa, né, pessoal? Obrigado. É isso que dá fazer microfone sem fio. Né? A gente é do tempo do microfone. Nossa, microfonão. Você pegava o fio, você sabia onde era. Agora você não sabe mesmo onde é que vai falar. Mas é isso. Então vamos aplaudir o César Filho. Por favor. Muito obrigado. Muito obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês. Isso dá um jeito de dar uma enfeiada, porque você humilha a gente. Eu convivo muito com a minha mulher, entendeu? Ela é muito bonita e passa Mas pra que mim. beleza de mulher. Espetáculo. Se você partir para uma melhor, lá pro céu, eu estarei na área, com chance zero. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado.